Fala aí, grande ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast, direto aqui do YouTube ao vivo e também pela Vesa TV, canal 125 da Sul TV, doutor Inácio. Chegamos a 90 programas, cara. Uma salva de palmas para 90, uhul! Nonagenários agora. Oh. Estamos ficando muito velho, Inácio. Cara, 90 pessoas, olha, passa um filme na cabeça, hein? 90 programas, É muita cara. gente, é muita história, é muito conto, é muita alegria. Poxa... Ó, tô feliz, hein? É isso daí. Seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, pela nossa convidada de hoje. Esse é o maior podcast do grande ABC, o mais cheiroso, o mais gostoso, o mais o quê, Inácio? Cara, tudo isso aí que você tá falando, Tudo isso, porque a né? gente merece, né, meu? É isso aí. E você também, né, Inácio? Concorrendo mais uma vez ao lobinho de ouro. Como é que chama lá? É o lobo, né? É o lobo, é o lobo. É o lobo que, se eu ganhar dessa vez, eu vou fazer uma tatuagem desse lobo. É isso aí. E nossa convidada de hoje também está concorrendo. A gente vai falar disso, cara, né, só Inácio? tem premiado aqui. É O isso pessoal aí. acha a gente um pouco arrogante, Bernardo. Acha? Acha, porque aqui no Brasil ganhar prêmio, fazer 100 programas, fazer uma festa em novembro no Hilários, casa cheia, com Cáceres, trazer Olivier, Adriana Alves. O pessoal fica um pouco... acha que é muita arrogância. O que você acha? Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Estão certos. Cara, eu quero mandar um abraço para todo mundo de São Caetano, terra querida, terra amada, e forte abraço para vocês. I love you, São Caetano, Bernardo. Eu adoro São Caetano. Eu amo São Caetano. São Caetano. Depois a gente sensacional, né, Inácio? Não, eu Como gosto mesmo. Não, eu sou suspeito para falar porque eu sou cria de São Caetano, né, cara? Eu estudei na USC. Eu também. Eu sou da época da USC, agora... Eu sou da época do Não, IMES. eu sou da época do IMES, que virou USCs, né, cara? Você tem recado do Mas dia é isso aí, vamos lá. Tem algumas frases aqui que a gente separou, Inácio. Você sabe como deixar alguém curioso? Não. Não? Eu conto amanhã. Tá, cara, você é quintasérie.com, né? Você tem site, né, brother? O que mais que temos aí? Uma frase de hoje, ó, que eu separei aqui, ó. Tem que ter uma conotação mais artística para falar essa frase aqui, ó. Quem um dia disse: o que os olhos não vê, o coração não sente, é porque nunca perdeu uma barata no quarto antes de dormir. É verdade, isso aí, hein, brother? Mas é isso aí, gente. Não esqueça de curtir, compartilhar, comente bastante. Vamos falar hoje, né, de empreendedorismo. Vamos falar hoje de um portal muito legal, né, Inácio? Apresente nossa convidada aí. Muito bem, cara. Sem muitas delongas. E, gente, manda muita energia aí, ó. Você que tá aí. Vamos compartilhar mesmo, hein? Érica Fusinelli, VIPzinho. Você é VIP? Vamos saber tudo para sua criança ser VIP. O que tem de melhor na cidade para ela? Salva de palmas. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Érica, eu falei certo, é Fusinelli, né? Fusinelli, isso mesmo, descendência italiana. E o radical de Fusinelli é fuzil. Ai, olha a piadinha que eu ouço desde que eu era bebê. Aqui é quintasérie.com. Tô né? percebendo. Mas o Fusinelli vem da onde? Então, É italiano? É italiano, isso mesmo. E o meu sobrenome, na verdade, ele foi um pouco alterado, porque foi naquela época que tinha muitos imigrantes vindo, uma época de guerra, mas a minha família ela é de Gênova, especificamente. De Gênova. Isso. Eu tenho uma prima que mora em Gênova. É mesmo? Prima Neuza, olha aí, Gênova. Sempre ela não assiste hoje, mas ela vai. Sabe aquela pessoa que vai assistindo depois? Vamos sim. mandar um abraço pra minha prima Neuza, que tá em Gênova. Que E ela legal. adora a cidade. Ela sempre fala pra eu ir Mas lá. você tem parentes eu lá nunca fui, ainda ou não? Então, não, na verdade, a família que eu conheço é a família aqui do Brasil mesmo, né? Certo. O pessoal daqui. Legal. E quem que é a Érica? Vamos lá. Bom, eu sempre falo, né? A minha vida, digamos, tem uma parte antes de ser mãe e depois de ser mãe, né? Eu sou formada em arquitetura, sou arquiteta urbanista. Ah, é? Mas você e chegou muita a atuar, gente, não? sim. E muita gente não sabe desse lado, na verdade, né? Porque o pessoal me conhece pelo portal VIPzinho, então eles sabem a mãe por trás, né? A gestora, a empreendedora por trás do negócio, né? Que é junto com o Dar, né? Que eu tenho um sócio. Sim. E aí as pessoas às vezes falam, mas você é formada em quê? Publicidade, jornalismo? Eu falo, não, arquitetura. As pessoas, elas se espantam, né? Porque a maioria não imagina.
E eu falo que a minha vida mudou exatamente depois que eu virei mãe, né? Porque eu segui a carreira de arquiteta, eu fui fazer um MBA em gestão de negócios, né, na FGV, e foi nesse momento que eu comecei a pensar um pouco mais fora da caixinha, né? E aí, quando o Nicolas nasceu, aí você começa a ter essa perspectiva, né, de possibilidades e demandas que uma criança gera em um mercado totalmente novo, né? Então, eu falo que tem os dois lados meu, mas eu sempre fui empreendedora, né? Acho que desde 2013 que eu não sou mais CLT, que foi onde eu decidi abrir minha empresa, na época de arquitetura, depois do VIPzinho. Mas ali as suas pequenas dores e falta de lugares para levar o seu filho e as suas amigas e as mães da escola, isso que gerou o seu trabalho? Você começou a perceber que faltava informação ali. O VIPzinho nasceu da dor, do caos. Da dor, até corrigindo a sua frase, né? Pequenas dores não, grandes dores. Né? Eu imagino que todos os pais, Nossa, né? eu passei por isso. E vou passar. Exatamente, que agora eu sou pequena aí, né? Tínhamos uma vida, né? Eu e meu marido na época, né? Tínhamos uma vida de sair para dançar, ia para barzinhos, restaurantes, não tinha hora para voltar para casa. Era essa a nossa vida antes de sermos pais. A partir do momento que a gente se tornou pai, a gente começou a observar um novo mundo, que era a preocupação. Esse lugar vai ter trocador? A criança começa a crescer um pouco mais. Esse lugar tem espaço kids? Tem cadeirão? Como que é o ambiente? Será que meu filho vai ser bem-vindo? Porque, em teoria, a criança em si, num restaurante, um lugar, ela não é proibida. Mas, dependendo do lugar que você está, ela não vai ser bem vista. Né? Às vezes tem lugar que você vai com a criança, se a criança começa a chorar, já começam todos os olhos a voltar para você, né? Então a gente começou a meio que tentar encontrar que lugares são esses, né? A gente se usava muito de grupos de mães, na época que o Nicolas nasceu em 2016. O grupo de mãe era muito forte no Facebook e a gente se usava muito deles, a gente pedia dicas. Eu entrava no grupo de mães, né? Mães, e aí? Onde que vocês me recomendam para ir esse final de semana? Que restaurante que tem espaço kids? E a gente começou a perceber que as mães sempre davam as mesmas dicas dos mesmos lugares. E a maioria dos lugares era em São Paulo. E eu pensava, não é possível que um ABC tão grande, com tanta gente morando aqui, tantas famílias com crianças, que só tem essas meia dúzia de lugares aí com espaço kids adequado. Então, a gente começou a querer mapear esses lugares, né? Foi aí que veio a ideia. E, inclusive, essa ideia ela surgiu em um restaurante com espaço kids. Foi a primeira vez, ou não sei se a primeira, mas foi logo quando o nosso filho entrou na escola, que a gente foi comemorar o nosso aniversário de casamento, olha só. Vamos num restaurante japonês? Vamos. A gente chegou naquele restaurante japonês, era horário de almoço, porque o nosso filho estava na escola, né? Quando a gente olha para o lado, espaço kids. E a gente não sabia. Foi aí que a gente falou, nossa, existe um restaurante... Surpresa, hein? A gente foi sem o nosso filho para comemorar o nosso aniversário de casamento a 2 e nos surpreendemos com o espaço kids de um restaurante que nós não sabíamos que tinha espaço kids. Então, aí que nós começamos a conversar sobre isso. Né? Foi nesse momento que a gente começou a se a gente reunisse todos esses lugares em um só lugar. Porque se você buscasse no Google, você não conseguia encontrar assim certinho, restaurante com espaço kids, vinha um monte de resultado aleatório. Então a ideia inicial do VIPzinho era ser um buscador, né, de restaurantes com espaço kids e não só isso, né, como qualquer coisa voltada para famílias que têm crianças, né? Hoje é mais comum, né? Ter restaurante com espaço kids é bem mais comum hoje. E né? eu vejo que o nosso trabalho incentivou muitos restaurantes a ter, porque muitas vezes a gente via restaurantes que atendiam o público família. Se você entrasse lá num sábado, num domingo, na hora do almoço, você só via famílias com crianças. E apesar disso, esse restaurante nunca parou para colocar um espaço kids. E muitos deles vêm implantando espaço kids. Inclusive, tem gente que às vezes entra em contato com a gente perguntando: vocês fazem projeto de espaço kids? Né? Essa é uma coisa até que é um projeto futuro, de ter um
um espaço kids com qualidade VIPzinho. Vem a demanda, né? É só fazer umas parcerias. Exatamente. Aí teria um selo de qualidade VIPzinho. É um projeto futuro aí, né? Que ainda não, digamos, é uma ideia, né? Por enquanto. Né? Não chega nem a ser um projeto, porque não tá. E você tá falando uma coisa que é bem bacana, né? Porque quando você tem a surpresa, esses tempos, faz uns 2 meses, 3 meses atrás, também fui almoçar numa churrascaria dentro de um shopping, inclusive em São Caetano, no Shopping São Caetano. Linda cidade, adoro São Caetano. E aí o que aconteceu? Você vai saber por quê depois. A gente entrou na churrascaria, sabe qual brinquedo que tinha lá, Bernardo? Nós fomos numa feira de educação, nós vimos um brinquedo gigante, que é cheio de fases, que vai subindo. Sim, assim. sim. Você Um lembra brinquedão. desse brinquedão. Eu tinha esse brinquedão lá. Poxa, e o Juan, mesmo com 8 anos, ele foi lá e se divertiu, subiu. E a comida virou o segundo plano, que era o grande barato para eles, né? Ninguém deu prejuízo, o moleque ficou brincando lá, comeu... Deixou os pais comer. Consegui comer, consegui tomar meu chopinho. E foi uma surpresa, porque eu não sabia que tinha esse espaço. Poxa, eu fiz olha, tem um espaço. Nossa, 4 pais já encostou já lá. Mas é isso. Eu falo que os pais, quando eles vão em um restaurante com espaço kids, eles não estão exatamente preocupados se a comida é a melhor comida. O que eles querem, na verdade, é ter um momento de adulto. Porque qual que é a ideia por trás do VIPzinho, né? Que vocês estavam brincando aí no começo. Ah, sua criança é VIP? O que é ter uma criança VIP, na verdade? Ela ter as suas demandas atendidas. Porque quem gosta de ficar sentado atrás de uma mesa, comendo e conversando, é adulto. Criança, o momento da refeição é só ela se alimentar. Ela acabou a alimentação dela, para ela é um saco ficar numa mesa sentada. Sim. Porque não é o que a criança faz. Não faz parte da personalidade de uma criança saudável. Então, o que uma criança saudável faz? Ela quer brincar. Então, ela vai lá, ela até come, né? Tem aquele momento dela de se alimentar, e ela vai brincar. Então, assim, tá Quando se alimenta, né? Quando se alimenta. Às vezes ela cata uma coxa e sai comendo. Tem gente que até reclama, né? Que quando tem espaço kids, a criança não quer comer. E depois chega em casa falando, tô com fome. Sabe o que eu lembrei agora, Erika? Não sei se você já foi no América, no restaurante América. Já foi. Ele não tem espaço kids, mas ele tem todo um... Tem espaço. Matemática. Opa! Tem agora, espaço kids. Eu lembro que eu fui, eu não ninguém sabe por que você não lembra. Porque você nunca levou seu filho pequeno lá. Eu tô falando isso por experiência própria. O restaurante América, por exemplo, eu costumava frequentar muito quando eu ainda era solteira, com as minhas amigas, lá no Parque Shopping São Caetano. Excelente shopping! O Parque Shopping São Caetano é o melhor shopping da região. Eu frequentava muito aquele restaurante. Isso vai ser um meme pra nós, cara. Eu nem sei a história por faça trás. uma figurinha pra ele aí, tá? Continua, desculpa. Imagina, gente. E a gente frequentava aquele lugar e até que quando eu virei mãe, eu vendo no grupo de mães, pessoal, onde tem restaurante com espaço kids, antes de ter o VIPzinho. Restaurante América, eu falei, imagina, igual eu, vou lá toda vez, já cansei de ir lá, nunca vi espaço kids, pois tem e ele fica em um lugar extremamente reservado, que ele fica no fundo do restaurante e ele tem uma portinha, ele tem um corredor com mesas, ele tem uma portinha, a partir daquela portinha é o espaço kids. Então, aquele cantinho, que é aquele, digamos, corredor, é onde os pais gostam de ficar, porque eles estão próximos do espaço kids, e os outros clientes que não são pais acabam ficando mais na frente do restaurante. Porque eu já fui com o filho lá, mas ele se entreteu no negócio do dinossauro. Eles lá, têm também o jogo americano. Pra jogar, pra não sei o quê, um monte de Eles eram coisinha pequenos quando você foi? Uns 4 anos. Normalmente eles redirecionam você. Quando ele vê que você tá com criança, eles já perguntam, quer ficar perto do espaço kids, né? Então, por isso que eu não lembro que tem, curioso. porque nunca me fizeram essa E o restaurante América, eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acredito que seja padrão da franquia. Eu acredito que todas as unidades do restaurante têm, mas eu não tenho certeza dessa informação. Os que eu já vi em São Paulo, em alguns outros lugares, todos tinham. E tem uma coisa que, às vezes, tem espaço kids, você fala, nossa, os caras forçaram a barra, né? Acharam a pior sala que tinha no local e colocaram um pula-pula, né? E fala assim, esse é o espaço kids. Né? Não, às vezes a gente vê restaurante, eu até vou citar um aqui, que o espaço kids deles é para falar assim, eu não quero seu filho aqui.
que é o Baby Beef Jardim. Não é? É. Eu falo. O espaço Kids do Baby Beef Jardins é uma piada. É uma piada. É uma sala mofada, fechada, com armário velho. Perdemos o patrocínio, cara. Ah, ele não quer patrocínio. Com armário velho. É uma piada aquilo, não é? Perdemos um patrocinador Não, agora. não, gente, até pra falar, é isso mesmo, não é pra eu levar criança no seu restaurante? Ok, beleza, nem faz então uma merda daquela, pô. Tem a questão, às vezes, de querer esconder a criança. Você já foi, aquilo não é de Deus, aquele espaço aqui. Nós entendemos. Falei. Tava entalado na garganta. Mas sabe que não, a gente já viu muitos restaurantes que se dizem ter espaço kids, aí você vai olhar uma mesinha com papel e canetinha. Tudo no restaurante pior, legal, famoso, né? Pô, aquilo ali é pra falar, não traga seu filho que a gente não quer ele. Eu acho que tem que ter um cuidado, assim, né? Por exemplo, eu lembro que, vou fazer um jabá aqui e eu nunca ganhei um chopp lá. E eu frequento lá há 16 anos eu frequento esse lugar. A Bela Vitória ali. Ah, sim. Nunca, adoro o lugar, mas nunca chegaram e falaram assim, olha, toma um choppinho. Nunca. Mas mesmo assim eu vou fazer um jabazinho. Cara, por que todos os pais se encontravam lá? Porque era o único lugar que dava para comer, que tinha uma monitora gentil. Sim. Que pegava essa criança, que chamava a criança pelo nome, ia lá, brincava no espaço kids que era gostoso, que ficava de boa e que tratava bem a criança, né? Porque tem lugar que não trata bem a sua criança, não é verdade? Tem, e você comentou também sobre monitoria, que eu acho que também é um baita diferencial dos restaurantes que colocam, né? Porque o pai, ele fica mais tranquilo, sabendo que tem um adulto responsável lá olhando pelas crianças, né? Sim. Porque tem alguns lugares que as crianças acabam ficando sozinhas e não só... Sai briga. Pode dar muita coisa errada nesse processo, né? E aí os pais acabam tendo que ficar de olho e às vezes muitas vezes preocupados, né? Também. É um diferencial o restaurante que tem, embora tem muitos restaurantes que não tem monitoria e são maravilhosos, porque eles fazem de uma forma que o pai ele consegue olhar a criança, né? Alguns colocam câmeras, outros o pai consegue olhar, né? Realmente olho no olho. Agora, se às vezes o lugar é um pouco distante, não tem uma forma do pai olhar isso daí, às vezes acaba ficando meio delicado. O sentimento que eu tenho, assim, em restaurantes que eu já fui, é que, é o que você falou, botaram lá um espaçozinho qualquer, uma mesinha e pronto. Então, eu tenho só um adendo aí disso, né? Eu concordo, né? Até comento, tem lugar que fala que tem espaço kids, mas não tem. Por outro lado, eu penso que pelo menos o dono do estabelecimento, ele pensou em alguma coisa. Porque tem alguns que não pensam nem nada, né? Quando você coloca alguma coisa lá, pelo menos você tem na cabeça que você tem um público infantil. Tá, pensou às vezes errado, pensou uma forma que não está atendendo a demanda, é fato. Porém, ele colocou na cabeça que ele tinha que pensar em algo, assim. Ele teve uma certa preocupação em pensar nisso. Então, tem um pontinho, ali, pra esse cara, né? Eu já sou da ideia de quer fazer, faz direito. Né? Porque às vezes a pessoa vai fazer de qualquer jeito e aí você começa até a questionar outras coisas E a comida, será que está sendo bem feita? Porque, né? Porque é um conjunto de coisas, né? Sei lá, esse exemplo que eu dei até, eu acho que assim, não é pra você levar seu filho aqui, sabe? Parece que é isso. Não é lugar para criança aqui. Não traga. Entendeu? Já que você citou o nome, assim, eles, por exemplo, a gente já conversou com eles em alguns momentos para trazer eles para o VIPzinho, eles nunca se interessaram. E eu entendo que eles não se interessam exatamente porque eles não querem o público. Não quer público Posso infantil, estar enganada, mas eu entendo assim. Né? A gente chegou, né, em final de ano, a gente costuma fazer algumas listas de restaurantes para passar o Réveillon que tem espaço kids. E a gente colocava eles sem custo algum, porque para a gente é interessante para trazer engajamento para o nosso site, né? E a pessoa que cuidava do marketing lá falou para a gente que, nossa, tem um monte de gente que entra em contato que vem pelo VIPzinho. Eles falaram, então vamos fazer uma parceria, então. Então eu vejo que, na verdade, eles não querem essa divulgação, né? Esse vínculo com a família. E tá tudo bem. Na verdade, assim, o que eu digo assim, tá tudo bem, só que então, por que tem, né? É isso que eu penso. Pra fazer aquilo, não fazer. Não, tá tudo bem você não querer. O senhor já falou, senhor. O senhor tá ficando velho. Eu tô, né, cara? Tá, o cara te falou 3 vezes. Tô meio ranzinza hoje? Não, você anda ranzinza.
Calma, respira. Ô, Paulo, liga aí pra nós. Eu preciso ir mais no Parque Shopping São Caetano, cara. Acho que faz tempo que eu não passo lá. Você precisa visitar lá. Ô, Eric, mas você acabou tendo um olhar diferenciado, né? Ah, com certeza. Poxa, você falou assim, poxa, aqui é bacana e tal. E esse olhar diferenciado, o que você pode dar de dica para quem quer montar um espaço? Ah, assim, se puder, primeira dica, investir em um bom projeto, né? Contratar realmente um profissional, uma empresa que sabe o que está fazendo, não simplesmente chamar o Zezinho, nada contra o pessoal de obra, né? Fazer um planejamento realmente, abrir um pouco às vezes a cabeça, que tem muito empreendedor que às vezes tem um pouco de medo, especialmente dono de restaurante, fala, puxa, eu vou colocar o Espaço Kids aqui, eu vou perder X mesas. Então, às vezes, ele acha que ele vai perder público porque vai perder espaço, mas, na verdade, ele tem que pensar que ele está ganhando um público a mais, que é o público que consome. Porque o público família, eles consomem, né? E, né, para os donos dos estabelecimentos, se puder investir em monitoria, né? E se preocupar com a segurança. Por isso que eu falo de pegar uma empresa, né, que está acostumada a fazer esse tipo de coisa, exatamente por conta que você está lidando com a criança também, né? Ao mesmo tempo, ele tem que cuidar dessa criança para ela não se machucar, né? Cuidar da segurança, porque apesar dos pais estarem juntos, pode ter alguma questão de risco em relação aos brinquedos. E além disso, também de colocar de uma forma também que possa não perturbar outros clientes, né? Se uma criança joga um brinquedo na cabeça de um cliente que está lá, sabe? Esse tipo de coisa, eu acho que tem tudo que você tem pensado. Por isso que um bom projeto, acho que resolve esse tipo de coisa. Olha aí, isso é legal. Porque às vezes o especialista traz, né? Ele já te dá um olhar que você não tem, né? E até mesmo com a segurança. Porque às vezes você vai levar uma criança para brincar, pode acontecer acidentes e coisas negativas, né? E pode, no fim, acabar gerando um problema pro restaurante, né? Dependendo do tipo de coisa que acontecer, pode ser um problemão. Você tá assustado comigo hoje? Não, era sua vez de fazer perguntas, só isso. Vamos fazer o nosso jabá? Vamos. Isso aí, porque senão... Hora do jabá com a Le Bernardo, que hoje tá, com o pavio curto, hein, gente? Primeiro, vamos falar aqui do prêmio ABC de melhor apresentador, né, Inácio? Você está concorrendo aí muito obrigado, pelo segundo ano consecutivo. Esse ano com Dani Stolari da TV Mais e com o Edmir Cleto lá do Clique Noite. Um abraço para Dani e para o Edmir. Um abraço, viu? É isso aí. E um abraço, mas vocês vão ficar em segundo e terceiro lugar, né, Inácio? Muito bom. Cara, a gente não gosta de perder nem Jockey Pô, né, cara? Mas... É isso aí. A gente brincadeiras sabe, à parte, né? Brincadeiras à parte. Cara, a gente brinca que o prêmio é um local, principalmente o prêmio que o Bonetti promove, né? É um local de network pra gente ir, conversar, conhecer pessoas. E ele faz essa bela premiação. Agora, sinceramente, o ano passado eu estive com o Edmir lá. A gente conversou, entrevistamos ele. Hoje ele está aqui. E a gente até brinca, a gente estava brincando esses dias. Ninguém está concorrendo. A gente está curtindo. Pô, fomos indicados. Somos da área de comunicação, um ajuda o outro. Então, assim, a imprensa marrom gosta de pôr fogo, mas a gente está de boa, né? Mas se puder ganhar, é melhor. Né? Fazer mais um lobinho. É isso aí. Vamos então, pessoal, falar da Cervejaria Órbita. A Cervejaria Órbita é uma cervejaria artesanal, fica aqui no Grande ABC, em Ribeirão Pires. São 7 tipos de cerveja diferentes e cada cerveja nasceu é o nome de um planeta do Sistema Solar, por isso que é Órbita. Cara, eu posso falar que eu entendo de astrologia hoje, cara. Né? Já fui pra Plutão, pro planeta Não, já dei um rolê, cara. É isso aí. Conheço o movimento de rotação e o movimento de translação. Você que ama a Órbita aí na sua casa, basta você entrar no QR Code que está aparecendo aqui, te leva diretamente ao Instagram da Órbita e você faz as compras diretamente por lá, ok?
E também nós temos a grande noiva, a Talk Beer. É a nossa cerveja, que é uma Red Ale. Cara, quando você trouxe Red Ale, eu achei que era Red Ale. Que era Ale vermelho. Era. Aí depois que eu fui entender que era uma cerveja. Você não sabe bullying, né, cara? Não, bullying não. Cara, você chama Ale, aí você me traz uma cerveja que é nossa. Bullying contra os ruivos. Por que não tem o meu contra nome as pessoas que nasceram sem melanina, Inácio. E você está fazendo isso, pô. Cara, mas ó, a Red Ale é uma cerveja gostosa, é a nossa cerveja, vai ter happy hour e muito mais. E a galera que vai participar com a gente no Hilários, na nossa grande festa, com certeza a Érica já está mais que convidada, ela já está com a mesinha dela lá. É isso aí. Vai tomar Talk Beer. É isso aí. Vamos falar também, gente, do Mundo Mix ABC. O que é o Mundo Mix, Bernardo? Eu fiquei... Olha, você não vai ler hoje, tá? Tá. O que é o Mundo Mix, cara? O Mundo Mix é um grupo de mais de 18 empresas, a grande maioria feminina, de empreendedoras femininas. Tem de tudo lá, Inácio. Tem bicho de pelúcia, tem semijoias, tem... No Mundo Mix. No Mundo Mix. Agora eu vou te entrevistar. Aonde acontece o Mundo Mix? Elas fazem bazares aqui pelo Grande ABC, então sempre vai ter algum evento onde o Mundo Mix vai estar lá. Tem uma agenda do Mix já dentro do site? Deve ter, eu não tenho hoje para falar, mas deve ter. Mas lá, se entra lá, aparece? Deve ter. Gente, @Mundo Mix ABC. Muito bem. É isso aí. Eu entendi agora. Entendeu? Você quis cortar aqui o texto, né? Não, mas eu acho que o texto não está te ajudando. Tá certo. Qual que é o próximo? Zoiware, Inácio. Essa você faz bem, cara. A Zoiware é a empresa que faz aqui, ó, nossas camisetas. Eu amo Santo André, eu amo São Bernardo, São Caetano. São Caetano, eu amo São Caetano! Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Eu amo o Grande ABC ao todo, né, Inácio? Cara, eu gosto muito de Paranapiacaba também, cara. Um abraço pro André e pra Ju, né, que são aí... Ju e André. Da Zoiware. E a Zoiware vai te dar uma camiseta de presente, Érica. Olha só. Tá aqui uma camiseta de presente. Muito obrigada, pessoal da Zoe. Né? Obrigada, pessoal da ABC Talk. Muito bom. Eu amo o Grande ABC, a sua, é isso? Olá. É isso mesmo. Muito bem, vamos por aqui. Se o tamanho depois não servir, você me fala que a gente troca o tamanho. Muito bom. Tá bom? Muito linda, muito obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal da Zoe também. Muito obrigada. Érica. Falta pizza. Palácio da Pizza, sabor da Itália, meu amigo, que se você quiser participar de um super rodízio, um lugar aconchegante e comer a melhor pizza doce da região, é aqui na Vila Alpina, hein? Sabor da Pizza, um abraço para vocês. É isso aí. Por hoje é só, Inácio. Já acabou o jabá? Acabou o jabá. Então tá bom. Érica, quando você fala em VIPzinho, o seu olho brilha. Com certeza. Com certeza. E aí o pessoal que entra no Instagram, que agora, mãe é curiosa, né? Já deve estar lá, deixa eu ver o que é o VIPzinho. O que vocês oferecem lá no seu Instagram? Dá um geral, assim. Não só no Instagram, como no nosso site de maneira geral, né? Dicas diversas do que fazer com as crianças. Quando eu falo diversas, é diversas mesmo. A gente tem dicas aí desde eventos, teatros, atividades em shopping, ao ar livre, ambiente fechado. Tem dicas de escolas, bufês infantis, festas. Tudo que tem relação com o universo infantil, a gente está falando lá, né? Essa é a ideia. Escola? Escolas onde estudar também? Também. Tem escolas, tem cursos de idiomas, cursos extracurriculares, por exemplo, de circo... tudo quanto é coisa que você pode imaginar, a gente está envolvido ali. Tudo que tem a ver com criança é o nosso negócio, né? E aí você comentou da página do Instagram, a gente tem a nossa página do Instagram, tem a nossa página do Facebook também. Nós temos um boletim de WhatsApp, que a gente manda dicas todos os dias do que fazer com as crianças. Então, a gente tem 2 tipos de boletins, um é para o pessoal do ABC Paulista, e a gente tem um outro boletim que é para o pessoal de São Paulo Capital. Caramba, né? Que a nossa audiência é aqui, é a ABC e São Paulo. Então, a gente separou esses 2 grupos, né, para facilitar. Você precisa de uma equipe grande para fazer isso, não? Olha, eu vou falar para você que nós precisamos de uma equipe grande, mas nós não temos uma equipe grande, nós temos uma equipe pequena. Mas eu falo, todo mundo trabalha, e por conta disso, todo mundo trabalha muito. E hoje você trabalha com quem?
Hoje sou eu, né? Tenho o meu sócio, que é o Daher. Temos o André, que é o nosso social media, e o Júnior, que é o nosso redator. Nossa, mas já é uma galerinha aí e tal, né? É uma galerinha, mas é uma galerinha que eu falo que faz o trabalham trabalho bastante. Exatamente. Trabalha muito, Fico né? pensando todo dia você caçar coisa para colocar no Instagram, né? No Instagram não, no WhatsApp, né? Na verdade, no nosso site, né? A gente é um portal. Acima de tudo, né? Nós não somos apenas uma página no Instagram, nós somos um portal. E um portal cada vez maior, assim. Esse mês de setembro, nós fechamos o mês com mais de 2 milhões de usuários acessando o nosso site. Nossa, é muita gente. É muita gente, é muita gente. E foi um marco, foi a primeira vez que a gente atingiu esse número de pessoas. E a gente, na verdade, está com um crescimento exponencial. Em julho, que foi o mês de férias, foi o primeiro mês que nós atingimos 1 milhão de usuários. Então, só para vocês terem uma ideia de número, no começo desse ano, nós estávamos com mais ou menos 100 mil, 150 mil usuários por mês. E começou a crescer. Julho foi o nosso ápice até então, que a gente colocou às custas das férias, né? Só que não, a gente achava que era por conta das férias, mas não, continuou crescendo e a gente conseguiu bater 2 milhões. Então, a gente está numa fase de crescimento exponencial, na verdade, no nosso site. E a gente tem o Google como nosso grande aliado. Porque muitas matérias que a gente produz, elas acabam sendo indexadas no Google, que a gente fala, né? Não sei se você tem celular Android, não sei se o iPhone também aparece, mas normalmente quem tem celular Android, o Google, às vezes, ele mostra nas notificações dicas. E o VIPzinho, ele aparece todo dia, alguma notícia que a gente fez naquele dia. Então, o Google está sendo um corresponsável também por essa quantidade de acessos. Cara, que sensacional. Sensacional mesmo. Isso foi assim... do dia para noite? Claro você que acertou não. no algoritmo? como é que você consegue isso? Não é sorte, não é do dia para noite, é com muito trabalho mesmo. Assim, eu falo isso, não é só falando da boca para fora. O VIPzinho, ele já tem mais de 5 anos de vida, né? Estamos indo para 6 anos já de vida. Somos jovens ainda, mas a gente já tem uma história de quê? De produção de conteúdo. Então, assim, a gente faz conteúdo diariamente. Todos os dias tem conteúdo novo no nosso site. Você falou uma palavra-chave, né? Diariamente, né? Exatamente. E, assim, então, assim, o Google, que eu falo que ele é nosso aliado, por que ele mostra? Porque ele é bonzinho comigo? Não. Porque ele sabe que eu faço um conteúdo relevante. Então, o Google, ele tem um ranqueamento dos sites, né? E ele tem uma nota que ele dá para os sites. E o nosso site, ele vem crescendo em notas. O meu sócio, que é o Daher, ele é publicitário e ele vem estudando também o Google, né? Entendendo como que o Google, ele opera por trás. Porque o Google, ele precisa entender que seu site é relevante, né? Então, assim, junta a produção de conteúdo de qualidade e a produção do conteúdo que as pessoas querem ler. Né? Também não adianta também eu só colocar conteúdo lá, mas que o meu público não se interessa. Então, a gente tem essa segmentação e a gente tem esse público cativo aí que gosta de acessar o que a gente faz. Facebook ou Instagram? O que pega mais para você? O que é melhor? Hoje é o Instagram, mas eu não renego o Facebook. Primeiramente que a gente... Dizem que os pais ainda, quem tem criança, quem é mais velhinho assim... Prefere mais o Facebook ainda. A verdade é assim, acho que especialmente depois da pandemia, o Instagram, ele acabou fazendo uma certa migração de pessoas, especialmente, sim, existe a questão da faixa etária, né? É sabido isso, mas também a forma que a ferramenta funciona, né? Eu falo que eu não renego o Facebook, porque o Facebook, ele foi um dos corresponsáveis pelo sucesso do VIPzinho. Porque quando o VIPzinho começou, ele começou em 2018. O Facebook, ele era muito forte. E antigamente a gente postava coisas lá, teve matérias nossas que teve mais de 3 milhões de compartilhamento. Nossa. Porque o Facebook, ele tinha essa facilidade de compartilhar, né? Você criava um conteúdo, as pessoas compartilhavam. E assim a gente foi crescendo. Eu me lembro até hoje, quando a gente criou o nosso boletim de WhatsApp, o nosso Facebook ainda era muito forte. E eu lembro que a gente lotou o nosso grupo de WhatsApp, que antigamente era 256 pessoas, a gente lotou em poucas horas. A gente falou assim, vamos criar um grupo de WhatsApp para dar dicas pro WhatsApp? A gente colocou lá e as pessoas reclamando, tá cheio o grupo. Eu falei, vamos criar o segundo? Criamos o segundo. Lotou, em menos de 2 dias já estava com os 2 grupos cheios. Criamos o terceiro.
Hoje nós temos mais de 40 grupos. Nossa! Né? E assim, hoje não tem mais esse limite de 250 pessoas. Então, hoje a gente tem mais de 10 mil pessoas que recebem os nossos boletins por WhatsApp, aqui da região do ABC Paulista, e mais de 5 mil pessoas de São Paulo. Para quem não sabe, esse WhatsApp que você está falando é o WhatsApp Business ou é o WhatsApp... É o WhatsApp, na verdade. Você Qualquer um pode entrar. Hoje... Isso, quem estiver assistindo, tiver crianças, quiser participar... Se você entrar www.vipzinho.com.br/clique escrito em português mesmo, Q-U-E no final, você vai chegar num Linktree que tem lá o grupo de WhatsApp do ABC Paulista e o grupo de WhatsApp de São Paulo Capital. E aí sempre vocês estão jogando lá as dicas? Todos os dias. Essas dicas são diárias, na verdade, do que fazer com as crianças. E a pessoa não paga nada por isso? Não paga nada por isso. Não paga nada por isso. As dicas que vocês fazem são só de clientes de vocês, ou não? Não, a gente dá Por exemplo, dicas abrir um restaurante novo. Você dá a dica, mesmo que não seja seu cliente. Mesmo que não seja cliente. E aí eu falo que, assim, eu quero... por exemplo, eu tenho um negócio infantil, eu quero divulgar nesse grupo. Calma. Não é assim, né? A gente divulga coisas que são de interesse do meu público. Então, é de graça? É de graça, se for interesse do meu público. Aí, por exemplo, sei lá, eu tenho uma loja de roupa infantil. Aí é uma coisa muito institucional. Posso colocar no grupo? Posso. Mas aí sim entra como patrocinado. Vai estar lá no meio das dicas, vai ter a dica dessa loja no meio, por exemplo, tá? Eu digo, por exemplo, tem um show de mágica que vai acontecer no teatro tal. Divulgamos. Beleza. Sem custo. O que a gente faz é alguns tipos de impulsionamento. Vou te dar um exemplo, tá? Você falou aí do teatro. O teatro é infantil? Ótimo. Eu vou divulgar, eu vou cadastrar no VIPzinho sem custo algum, porque é interesse do meu público. Eu vou publicar lá no meu Instagram sem custo algum, que é interesse do meu público. Eu vou colocar no WhatsApp sem custo algum, porque é interesse do meu público, certo? Só que o cara, ele fala, não, eu preciso vender mais, Érica. Eu preciso de ajuda. O que você tem para me oferecer? Aí eu falo, aí eu tenho algumas outras opções. Eu posso colocar a tua peça de teatro em destaque na primeira página do meu site. Eu posso colocar um banner em todas as páginas do meu site, falando do seu teatro. Eu posso fazer um WhatsApp exclusivo só falando de você, porque todos os dias eu mando dicas diversas, né? Tá lá no meio. Eu posso fazer um WhatsApp exclusivo só falando da sua peça de teatro. Então, esse tipo de coisa a gente consegue fazer. Eu ajudo, e aí isso já é um conteúdo patrocinado. É uma forma, na verdade, o que eu patrocino? O destaque dessa empresa, dessa pessoa. Né? Cara, olha, só aí você já deu uma ótima consultoria. Agora, tem aquela dica que você dá e depois a pessoa te dá aquele feedback e fala assim, pô, Érica, não foi legal o que vocês indicaram. Tem essa coisa? Das mães? Acontece às vezes, porque eu falo que o público é diverso. Algum lugar que eu posso achar fantástico, a outra pessoa pode ir no mesmo lugar e não gostar. Então, existe essa questão que é uma questão de opinião. E existe uma questão que pode ser sim que o lugar não seja bom. Se o lugar, olha, já aconteceu, mas é raro, tá? Muito raro. Mas, por exemplo, se um lugar, eu vejo uma reclamação de uma mãe. É uma reclamação isolada, certo? Aí eu vejo uma reclamação de uma segunda mãe. Aí eu vejo uma reclamação de uma terceira mãe. Aí eu vejo uma reclamação de uma... Aí eu falo, puxa, alguma coisa de errado está acontecendo. Aí, normalmente, a gente dá o feedback para o lugar, até para entender o que está acontecendo. Sim. E também para o lugar saber o que as pessoas estão falando dele. E tem lugar... Aí, uma pergunta puxa a outra. E tem lugar que aceita, às vezes, porque tem umas pessoas que não aceitam, né? Você fala assim, olha, cara, o seu ambiente... Kids não é bacana, é o que tem. Então, mas aí eu não vou divulgar. Assim, aí eu me dou o direito, assim, vamos colocar assim. Eu tenho o meu portal, é o meu nome, é uma indicação do VIPzinho. Então, eu também posso me reservar no direito, não, ok, mas eu acho que não tem a qualidade que eu espero para divulgar para os meus seguidores, para os eleitores. Mas tem pessoas que não aceitam esse feedback? É que as pessoas, as pessoas não gostam de receber críticas, de né? maneira geral, né? Mas a maioria, eles ouvem o que a gente tem a dizer. Mas teve lugar, eu não vou citar nomes, mas assim, teve um lugar que abriu antes da pandemia, isso foi acho que em 2018 ou no começo de 2019. Eles nos chamaram lá na abertura. O lugar, ele era muito legal, tá? Na verdade, era um lugar incrível. Só que ele tinha um problema, que era o problema do modelo de negócio. Era uma casa de brincar, só que os pais, eles eram obrigados a ficar no espaço. Aí, se você conversava com as donas,
A proposta deles era que os pais tivessem tempo com as suas crianças. Só que, gente, vocês concordam comigo que o pai vai ter tempo com a sua criança na casa dele, num outro espaço? Se você procura um espaço de brincar, é porque às vezes você precisa deixar seu filho lá. E naquela época, naquele dia, eles estavam inaugurando. A gente falou, olha, você não acha que seu modelo de negócio é um pouco complicado? Não. Bateram pé. Elas ficaram quase 2 anos tentando e o negócio não foi para frente e elas preferiram fechar o espaço delas do que mudar o modelo de negócio. Gente, eu acho isso uma maluquice. Porque às vezes a pessoa está encantada com a ideia. As donas, no caso, elas eram psicólogas e elas tinham uma teoria por trás de estreitar laços. Eu achava muito bonito, muito legal, mas isso vende? Será que é isso realmente que os pais estão buscando? Será que eu não posso estreitar o laço com meu filho no salão da brinquedoteca do meu prédio? Por que eu preciso pagar no espaço de brincar, que não era barato, inclusive, a hora lá era bem cara? Por que eu preciso se eu tenho que ficar junto com meu filho, entende? Entendo, perfeito. Ô, Bernardo, eu sempre costumo dizer que eu acho que a gente precisava montar um treinamento. Sabe qual é o treinamento? Já falou para mim isso. De explicar para as pessoas o quanto é bacana você ouvir crítica. Embora dói ouvir crítica. Eu também não gosto. Você gosta de ouvir crítica? Não, ninguém gosta de ouvir. Cara, mas a crítica, ela muda o percurso do seu negócio. Com certeza. É o que ela falou, né? Se é isolado é uma coisa, mas se tá várias pessoas falando a mesma coisa... Então, às vezes, eu era aquele cliente que não reclamava. Eu ia embora. Eu era o pior cliente, né? Mas eu sempre... Mas por uma questão cultural. O meu pai é assim, o meu avô era assim. A gente não veio mais. E acabou. Por que você não vai mais? Não é mais para mim. E não reclamava. Ultimamente eu tô andando reclamando um pouquinho. Eu tô mais reclamando. Tá ficando velho. O Bernardo falou que eu tô ficando velho. Mas não é eu tenho educação, que mamãe que está me assistindo me deu educação. Eu não sou aquela pessoa que vai fazer aquele escândalo. Se você é minha amiga, eu não vou lá no teu negócio, no meio do pátio, e vou pegar a roupa que eu não gostei e vou jogar em você. Falar, isso aqui não presta. Não é assim, né? Eu acho que tem que ter educação. Mas, Bernardo, as pessoas precisam de um treinamento, viu? De receber crítica. Se um grupo de mães da escola com 20 mães já dá problema, cara, você imagina 40 grupos com 200 e tantas mães, cara. E a pergunta que não quer calar, né, Érica? Como que você lida com essas críticas? Porque deve ser um retorno, ou não? Até que não tanto, sabia? Assim, eu vejo que tem mais gente agradecendo o que a gente faz, agradecendo a dica, do que reclamando efetivamente. E vocês me fizeram lembrar, tinha um restaurante, quer dizer, tem um restaurante que a gente divulga, e eles estavam recebendo muitas reclamações em relação, porque eles eram um esquema de rodízio, e as reclamações não passa, né? Porque rodízio, a comida demora muito para chegar, e era uma reclamação constante, e eu sempre repassava para os proprietários, olha, tem essa reclamação. Aí o que os proprietários fizeram? Você está falando de ouvir a crítica? Vamos mudar. Eles começaram a colocar o buffet. Ao invés de ser rodízio, coloca o buffet e cada um se serve. Nunca mais teve reclamação. E às resolveu vezes, o problema. Mas a gente que... Nós fomos professores muito tempo e somos até hoje, a gente percebe que um fato, um procedimento que você muda a história da vida das pessoas até a reclamação, né? Então... a gente fala isso no ensino, em todo lugar. Porque às vezes a gente está recebendo uma pessoa de uma maneira que a outra pessoa não gosta de ser recebida, acabou, já deu a falta de empatia, não dá o serviço. Às vezes as pessoas não entendem, às vezes, o que está acontecendo. E muitas vezes precisa de alguém de fora para te falar. Porque quando você está dentro, você não percebe, você não enxerga. Então é interessante você ouvir a crítica externa com um ouvido receptivo, né? Obviamente você tem que filtrar, porque tem gente que vai reclamar de tudo mesmo. Mas assim, se você está recebendo uma reclamação, ouvir e falar, isso faz sentido? O que eu poderia fazer para minimizar esse problema? Porque, igual você falou, tem uma pessoa que reclamou. Para essa pessoa que reclamou, quantas pessoas não pensaram igual e não falou nada? Eu acho que é o pior. Né? Mas a maior parte das pessoas, elas têm uma certa vergonha de falar. Tem gente que a comida tá ruim, o garçom pergunta se estava bom, a pessoa fala que estava uma delícia. Porque a pessoa não quer ofender. Eu não tenho essa vergonha, mas... eu também não tenho, não.
Eu fico esperando o garçom chegar perto para falar. Tá legal, né? E o oposto também é verdadeiro. Quando algo está bom, também é muito bem-vindo a gente elogiar. Porque às vezes as pessoas só estão prontas para criticar e elas não elogiam quando o serviço é bem feito, quando algo é legal. Então... eu acho que você tem que ter esses dois indicadores, né? Do elogio. Eu sempre falo, elogia, queridão. Elogia. Sempre. Até incentiva, às vezes, a pessoa, tudo, né? A continuar tudo. fazendo o que ela tá fazendo. Que legal que você fez. Ela sabe que ela tá no caminho certo, né? É isso aí. Vamos ver umas fotinhas da Érica que a gente separou aqui para ver. Nudes? Nudes não essa você não vai encontrar. Olha, pessoal. Mal, coloca aí as montagem, se fotinhas tiver. da Érica. Vou colocar a primeira aqui. Muito legal. Essa é a nossa equipe. Pessoal jovem, bonito, somos nós. Aqui o da ponta é o André, eu ali atrás, o Dar, meu sócio, e o Júnior, que é a nossa redatora. Érica, como é que é fazer uma sociedade de uma empresa que nasceu familiar e que hoje vocês são separados e sócios? Como é que funciona isso no dia a dia? Eu falo que foi um grande aprendizado isso, assim, né? Como nós nos separamos, né? Que para quem está vendo agora e não nos conhece, eu e meu sócio é o meu ex-marido, né? E quando a gente começou o nosso negócio, nós éramos casados, né? Como até comentei que a gente estava comemorando o nosso aniversário de casamento, no dia que a gente teve o start, né? De criar o VIPzinho. E nós nos separamos, porém, eu falo que o motivo da nossa separação não foi nada grave, foi simplesmente uma desconexão de casal. Eu falo que os outros papéis, eles se mantêm. Né? Que é o papel de empresários, amigos, pais do Nicolas, sócios, né? Nós continuamos com os demais papéis, né? Você acha que o fato de você acordar, ir para trabalhar junto, e voltar para casa junto, e almoçar junto, e jantar junto, isso atrapalhou? Então, eu não sei te dizer, para ser bastante honesta, tá? Inicialmente, eu achava que isso nos aproximou, porque a gente tinha um negócio juntos, quer dizer, um sonho que nós tínhamos juntos. Porém, a rotina diária de ficar no dia a dia, às vezes você tem que cobrar alguma coisa, às vezes tem algum desentendimento realmente que... E também não tem aquele negócio de você ter algo para contar quando chega em casa, né? Quer dizer, vocês viveram juntos o dia inteiro. Isso. Né? Então, por isso que eu te falo, assim, eu não sei até que ponto isso pode ter influenciado, mas eu acho que foi uma série de fatos, na verdade, assim, não foi o fato da empresa sozinha, né? Eu acho que coisas da vida, né? Que se fosse só por isso, os outros casais que não têm empresa juntos estariam juntos até hoje. Tem um monte de casal se divorciando. Então, assim, tem uma série de motivos, às vezes, né? Que acaba acontecendo. Eu não posso botar isso na conta do VIPzinho, entende? E como que é hoje trabalhar juntos? Então, você sabe que às vezes eu acho que a gente até tem uma relação mais profissional agora do que antes, né? Porque, embora às vezes acontece, né? Quer queira, quer não, nós somos um ex-casal, né? Então, às vezes acontece algumas discussões que eu acho que não teria se nós fôssemos simplesmente sócios, né? Acho que faz parte, né? Mas é um grande aprendizado. Um abraço para todos vocês aí, ó, dessa equipe bonita. É isso aí. Vou passar para a segunda, Mal. Nossa, essa foto é super antiga. Vocês pegaram isso onde? No meu Instagram? Foi. Nossa, eu nem lembro de quando essa foto, eu nem lembro se já tinha Nicolas, se não tinha, acho que já tinha, né? Essa foto é na academia, era o pessoal, são as meninas que fazia. Essa foto especial é do Balé Fitness, na época que eu fazia. Mas faz muitos anos essa foto. Então você tem a questão do balé aí. Na verdade, balé não. Eu sou meio que da dança, na verdade, né? Essa aula de balé fitness era meio que uma adaptação do balé, mas voltada um pouco para academia, por isso que tem esse nome, né? E você dança tudo, dança de salão, samba, eu gosto de dança de salão. Gafieira não, eu danço zouk, forró. Tem uma dança que quase ninguém conhece, que se chama West Coast Swing, que é uma dança americana, que é bem bacana. E hoje eu gosto de dançar, eu faço aula de zumba. Essa professora aqui, a Ellen, por exemplo, ela dá aula de zumba. A Ellen foi professora aqui do Educandário até 3 meses atrás, acho. Que bacana. Ela faz 3 meses. Então, ela teve a filhinha, né? Acho que ela teve 2 ou um só. Não lembro. Acho que um só, mas agora parece que ela nessa mudou. época ela ainda não era nem casada, ela não estava nem casada, ela estava morando junto ainda. Eu lembro quando ela casou.
Até. Essa foto é antiga. Vocês conseguiram tirar uma foto do fundo do baú. Pois é. Vamos para a terceira mão. Ah, as minhas queridas. Ó, vou falar quem são cada uma delas, tá? Bom, ali sou eu, né, da ponta. Sim. Essa do lado é a Carol Costa. A Carol esteve aqui, já Moms do ABC, né? Isso, exatamente. A Carol já esteve aqui. A Carol foi grande parceira... Foi não, né? É grande parceira nossa. O grupo Moms do ABC fez parceria com o Vipzinho quando o Vipzinho tinha 1 mês de vida. A gente era bebê de tudo, recém-nascido. Ela e a Dani Parente, que eram as donas do grupo Moms, elas entraram em contato com a gente. A gente nem sabia direito quem elas eram. Elas foram extremamente acolhedoras. Até hoje somos amigas. E elas fazem um trabalho muito legal com mães empreendedoras, em especial, né? Ela contou aqui. Aqui a Dani, da Dani Recomenda, a página, acho que a maioria daqui do ABC deve conhecer, uma influenciadora que dá dicas diversas de coisas aqui na ABC Paulista. E a queridíssima Maria Cláudia, da revista Vida Prática. Ela é uma pessoa que eu falo que foi uma das grandes... Indicada também, junto com você, não é? Indicada junto conosco, exatamente. E eu converso com a Maria Cláudia direto. Ela eu falo que é uma grande amiga que o Vipzinho me trouxe, né? Porque nós viramos amigas pessoais, assim, muito forte por conta do Vipzinho. Uma amiga mesmo, de sair, almoçar, conversar, né? Então, essa foto aí são de pessoas muito queridas. Legal. Essa aí, ó, essa é o lado B, né? Tá vendo B? Que tem uma galerinha dançando ali, né? Que eu comentei do forró. Esse é o pessoalzinho do forró. E você conhece, né? A Patrícia Semenzato. Conhece a Patrícia, que é a que tá ali na esquerda, né? Exatamente. A Fernanda Rui, de cabelo rosa, que ela é a mamãe do Bruno Guedes. Tá. Né? Vocês sabem disso, né? Bruno Guedes Sim. Aqui. Isso, eu sei. Eu a conheço, a Fernanda eu conheço desde... Olha, faz uns 15 anos que eu conheço a Fernanda. E muito legal a história dela e do Bruno, né? Exatamente, muito legal. Quando eu a conheci, o Bruno ainda era praticamente um baby, né? Nunca a gente ia imaginar que... Pois é, a Patrícia fez ensino fundamental com ela aqui no Educandário, cara. Ela se formou comigo na 8ª série na época, né? E elas têm sido grandes amigas minhas nesse processo, porque depois que eu me divorciei, eu acabei voltando, porque eu sempre gostei muito de dançar forró, etc. E... A Patrícia está enfrentando hoje um processo de luto, né? Sim. Então, eu falo que nós duas estávamos num momento de ruptura, né? Eu de um casamento e ela do luto, né? Da viuvez. E aí a gente acabou se juntando e voltamos a dançar. Que legal. Que legal. Não, legal do luto, né? Legal de vocês dançarem, né? Isso daí são os grandes mestres da minha vida, que é o meu pai e a minha mãe. Olha né? Só. O Roberto e Helena Fusinelli. São meus dois guias da vida, assim, né? Bom, são né? tudo na minha vida, eles. Eles moram em Campinas hoje. E aí você vai direto pra lá? Gostaria de ir mais vezes, né? Vou sempre que posso. Você tem irmãos? Não tenho, sou filha única. Sou filha única. E esse aí é a luz da minha vida. O Nicolas. O menino mais lindo desse mundo, do universo todo. E ele é o corresponsável pelo Vipzinho existir. Né? Acredito que tenho certeza que se ele não existisse, nunca teria nos ocorrido de criar um portal como esse, né? Não ia procurar lugares para criança. Exatamente. Nascer, né? E eu falo que ele é o maior beneficiado do Vipzinho, porque a gente está sempre em tudo e ele está em tudo, né? Ele é o cartão black do Vipzinho. Exatamente. Ele é incrível. Esse lugar que a gente estava esse dia aí, se eu não me engano, essa foto foi na Casa do Chocolate, que fica lá em Valinhos. Quando ele tinha acabado de andar na tirolesa. Legal. E aqui mais uma, né? Com ele. Essa foto foi quando ele completou 6 anos. Foi um ensaio que a gente fez. E a nossa família, né? Eu falo que, embora a gente não esteja mais junto, é a família que a gente construiu, né? Sim. E o fruto do nosso amor, que foi o Nicolas. Lógico. Né? Você é o irmão mais velho do Vipzinho, né? Esse dia foi esse ano, isso. Foi um evento que, inclusive, a gente divulgou, que é de carrinho de rolemã,
lá em São Bernardo, ali perto do Paço, volta e meia eles fazem esse tipo de evento. Tem algumas empresas que fazem, nesse dia eu não me lembro qual empresa que estava lá por trás, mas quem gosta de carrinho de rolemã, essa coisa de até um pouco nostálgico, né, da brincadeira de rua. Eu gosto de carrinho de rolemã até hoje. E sempre em São Bernardo, volta e meia tem esse evento. Se vocês acompanharem esse, né? Aí, se vocês acompanharem o VIPzinho, sempre quando tem a gente divulga. No Tricotando Negócios, Andréa Gigliani. É um programa que tinha na TV+, né? Agora acho que não tem mais, mas a Andréa Gigliani continua com o trabalho dela. Sim. Se eu não me engano, agora ela está só no YouTube, mas eu não tenho certeza dessa informação. Mas a Andréa Gigliani é uma baita empreendedora também, uma mulher que eu admiro muito, advogada, brilhante ela, inteligentíssima. E ela tinha esse programa que até hoje tem, né? O canal Tricotando Negócios. E ela me convidou nesse dia exatamente... A ideia dela era focar na mulher empreendedora. Por isso que essa brincadeira do tricotando, né? Tricotando negócios, né? Esse aí foi quando a gente ganhou... Esse foi o primeiro... Não foi o primeiro. Esse já foi o segundo ano que a gente ganhou. E foi quando eu ganhei o prêmio como melhor executiva de veículo. Que foi, inclusive, um grande marco e uma surpresa. Né? A gente estava concorrendo em algumas categorias. Nesse ano, que foi 2021... Nós levamos para casa 4 troféus. Foi uma coisa que nós estávamos na expectativa de talvez ganhar um e de repente começou a chamar o nosso nome. Eu estava dando essa entrevista, de repente chamaram o nome do VIPzinho de novo. Eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, peraí, eu já não estou com o troféu na mão, por que tá chamando o VIPzinho de novo, né? E esse dia foi um marco, né? E uma coisa curiosa, né, desse troféu como melhor executiva de veículo, que quando o VIPzinho começou, ninguém sabia quem estava por trás do VIPzinho. Nós éramos um portal sem cara. Era uma coisa bem assim, só notícias, Sim. Não aparecia o rosto. A gente tinha mais de um ano de vida quando a gente começou a mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, mostrar o Nicolas, eu comecei a aparecer. E aí, de repente, o negócio ficou tão forte que eu acabei ganhando. Vocês fazem isso hoje ainda, de aparecer assim, de fazer live, de fazer Aparecemos bem menos. Na época da pandemia, a gente começou a fazer um quadro de lives no nosso Instagram, chamava Papo VIPzinho. Toda semana tinha um tema diferente, alguns com convidados, outros não, mas sempre tinha um tema pra gente conversar. E a gente fez algumas sessões, aí de repente... Assim, na época da pandemia, acho que muita gente estava fazendo, né? Foi até um pouco depois da pandemia. Já tinha até passado essa fase pesada do lockdown, mas a gente continuou fazendo um tempo, aí depois acabamos encerrando. Era eu que fazia as lives. E aquilo estava me gerando um pouco de trabalho, na verdade, né? Porque eu tomo conta do comercial, eu tinha muita coisa para fazer e aquilo estava me demandando um pouco. Então, eu gostaria de voltar até a fazer. Eu falo que eu falo, precisa ter tempo às vezes, né? Um pouco de... igual vocês, vocês começaram o podcast, aí fazendo, às vezes tem dias que às vezes é difícil, né? É isso aí, acho que a segunda foto também é. Então, aí, ó os troféus, né? A gente tava em estado meio de choque. Na verdade, nós não esperávamos, né, esse monte de troféu para casa. E foi um baita reconhecimento. Eu falo que a gente saiu de lá energizado, na verdade, porque é sinal do que a gente estava fazendo estava certo. A gente estava indo realmente para um caminho bom, a ponto de ter esse reconhecimento. Numa grande premiação, que é a maior premiação de comunicação aqui da região, né? Quantos clientes vocês têm hoje? Você sabe? Eu acho que aproximadamente uns 150, por aí. Fixos, tá? Sim. Porque tem os avulsos. É porque a gente tem, só para você entender porque eu tô falando fixos, porque a gente tem um clube de negócios, né? E tem uma série de empresas nesse clube, né? Por isso que é mais ou menos... Vocês fazem encontros, essas coisas ou não? Então, nós tentamos fazer pelo menos uma vez por ano, né? No ano passado deu certo, no ano retrasado também. Vamos ver se esse ano vai dar. A gente gosta de fazer mais pro final do ano. Gostaria de fazer mais encontros, sabe? E assim, uma rodada de negócio para eles se conhecerem. A ideia é exatamente fazer networking, né? Mas a gente deixa livre, não é aquela coisa com mediação, né? Tipo, esses grupos que tem... só a vez de falar, não. A gente deixa as pessoas livres para elas conversarem entre si. Essa é a ideia por trás do clube. E o clube tem um grupo de WhatsApp e a ideia realmente é que as pessoas elas façam negócios entre si. Eu falo que quem está no clube não necessariamente é obrigado a fazer negócio, nada, né? Não tem essa coisa...
né? De, não, tem que contratar o parceiro. Mas a ideia realmente é facilitar esses encontros. Você quer fazer um evento no teu negócio... E aí, tem alguém aí que tem personagem vivo? Tem alguém aí que faz recreação? Eu quero fazer uma ação pro Dia das Crianças. Tem alguém que quer participar? Então, a ideia, na verdade, é facilitar, né? Ter um grupo de empresários da mesma região, com o mesmo nicho, por que não? Né? Essa é a ideia. Legal. Esse é o último podcast que a gente participou. Não, o penúltimo. Nem foi o último, penúltimo. Mas foi recente, foi no mês passado. Que foi bem divertido também esse podcast, né? Eu vi. Eu e Daher. Legal. A gente tirou bastante coisa daí, né, Inácio? Que medo, né? Aí os bebês nos negócios lá ficaram mais soltinho. Mais soltinho. Deu pra sacar umas coisinhas de lá. Tem mais fotos? Tem. As duas últimas fotos agora, Érica, a gente sempre faz isso com os nossos convidados. Uhum. Se você lembra da primeira publicação que você fez no seu Instagram pessoal. Eu não lembro. Foi no dia 4 de junho de 2017. Tá. Não Eu lembra? acho que é uma foto do Nicolas. Não deixa de ser. Mas tem mais alguém ali. Um gato. Um gato. Eu sei qual isso foto aí. Matou Aí, a Malu. charada. Eu já sei qual foto É isso daí. Esse é o Nicolas, que tava aí com 1 ano e pouquinho. E atrás ali a presença ilustre do gato Luke. Ele tá com você ainda? Tá comigo ainda. Danado, arranhando as cadeiras de casa. Legal. E assim, né? Esse Instagram até foi tranquilo, porque seu Instagram, né? Apesar de ser 2017, não tem tanta coisa assim. E eu quero saber agora se você sabe qual foi a primeira publicação que tá lá no VIPzinho. Não tenho ideia. Esse eu demorei pelo menos imagino. uns 25 minutos fazendo assim, ó. Eu imagino. Pra chegar até o fim. Eu não tenho nem ideia. Eu acho que eu lembro. Foi algum texto. 3 de setembro de 2018. É um texto ou é uma foto? Tem É os alguma dois. coisa, acho que é a família VIPzinho? Tem os dois. Tô na dúvida se é a família VIPzinho. Põe aí, Ou se é um Mal. concurso que a gente fez. É esse Tô na aqui, ó. dúvida. Esse! Eu lembro. Quando a gente fez esse videozinho. A gente tava querendo divulgar as categorias do nosso site, que hoje ele nem funciona mais dessa forma. Eu lembro disso. É a primeira coisa que tá lá pública, né? Pelo menos, não sei se tem alguma coisa oculta, mas público Legal. é esse daí. É isso Legal. aí, esses são as fotinhos da Érica Fusinelli. Érica, tem alguma série de perguntas aqui para ajudar as pessoas que estão nos assistindo aqui. Vamos lá. A primeira seria, quando você monta um projeto desse, muita gente já queria, alguém de marketing, assim, muito afoito, ia querer falar assim, poxa, já vamos pensar em publicidade, e pelo que você estava contando historicamente, você começou a dar serviços, as pessoas começaram a ter acesso a esse serviço, e depois foi virando um negócio, né? Você pode falar um pouco mais desse passo a passo? Estão pedindo aqui pra gente sobre isso. Você quer um pouco, na verdade, de como foi estruturado, né, o negócio? Então, vamos lá. Bom, inicialmente, assim, não foi uma coisa tão não pensada assim, não. Na verdade, foi uma coisa muito bem pensada, né? O VIPzinho, ele foi ao ar na Páscoa de 2018, mas ele começou a ser estruturado em dezembro de 2017, né? Foi quando a gente começou e realmente a gente tem, né, como eu te falei, eu tenho um MBA em gestão de negócios, então a gente realmente tem um plano de negócios do VIPzinho, de como que ele iria funcionar. E como todo plano de negócio, né, quem já montou um negócio do zero sabe do que eu estou falando, você vai modificando, você tem um plano, se você pegar o plano, não tem mais nada a ver com o que ele acabou virando, né? Inclusive, a gente foi mudando um pouco o nosso modelo de negócio, principalmente nos primeiros meses. Eu falo que, eu até brinco, a cada reunião que a gente tinha nova com um cliente em potencial, a gente mudava o nosso Media Kit, porque a cada lugar que a gente ia tinha um retorno diferente, a gente ia mudando. E é normal, então, aí pelo que você está trazendo, ir mudando, né? Porque tem gente que fica preso e quer trazer o negócio para o seu plano, né? Não, impossível. Ele muda até hoje. Mudando, até hoje. A gente já tá... Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando com um Media Kit que eu falo que ele já está desatualizado. A gente fez esse ano e já está desatualizado, porque a gente vai observando também as tendências do mercado,
né? Como eu te falei inicialmente, por exemplo, o nosso Facebook ele era grandioso. Hoje o nosso Facebook ele é pequenininho. Você posta lá um negócio lá, não tem mais o significado. Hoje eu sei, por exemplo, que é o meu site que vale. Né? Que nem quando você fala, sua página do Instagram, a página do Instagram é legal? Ela é legal, mas o meu site ele é muito mais legal. E aplicativo, você não pensa em fazer? Nós temos o aplicativo, só que é um aplicativo que, assim, ele é uma cópia do site. Então, e hoje as pessoas elas não gostam tanto de baixar no aplicativo, a não ser que ela tenha algum tipo de benefício baixando esse aplicativo. Sim. Então, assim, hoje, digamos que não tem muita diferença você baixar o aplicativo e você entrar no meu site, que meu site ele é uma tela que é responsiva. Né? Então, o aplicativo ele acabou meio que se tornando um pouco... A ideia por trás do aplicativo era até uma ideia mais grandiosa. Nós lançamos, só para vocês terem um pouco ideia do que eu estou falando, lançamos o nosso aplicativo no começo de março de 2020. Então, março de 2020, vocês se lembram o que aconteceu, né? Sim. Então, assim, a gente fez o lançamento, foi um lançamento super legal, a gente convidou alguns influenciadores, foi lá no Shopping ABC, na época tinha aquele ABC Gourmet, foi lá... Flávia Tegão cedeu espaço pra gente, maravilhoso. A gente conseguiu convidar alguns influenciadores na época, crianças. Foi maravilhoso na ideia de plano, né? Foi. Não, e a gente lançou o aplicativo nesse dia. A ideia nossa era lançar o aplicativo para Android, né, inicialmente, e depois lançar para iOS, que era um pouco mais complicado, a plataforma do iPhone, né? Inclusive, a gente até chegou até uma reunião, a gente já tinha até o shopping, que a gente ia fazer o lançamento do iOS, que ia ser lá em São Paulo. Porque a gente também estava começando com o VIPzinho em São Paulo, porque inicialmente o VIPzinho era só ABC, em 2020 começamos com São Paulo, tivemos uma reunião em fevereiro, antes de lançar o aplicativo para o Google, né? Nós tivemos uma reunião lá no Marketplace, em São Paulo, e a gente já estava meio que certo. A gente ia fazer o lançamento do aplicativo para o Android aqui no Shopping ABC e depois a gente ia fazer o lançamento lá no Marketplace para iOS. E aí a gente já ia até aproveitar para solidificar a nossa marca em São Paulo. Tinha todo um plano, entendeu? Só que aí depois veio a pandemia, nosso aplicativo ficou em segundo plano. A ideia do nosso aplicativo, eu falei, tem que ter algum benefício. Por exemplo, a ideia era, sei lá, você tem criança, você está andando de carro. Aí de repente você está passando perto de um restaurante com Espaço Kids, vinha uma notificação, porque tinha seu GPS, né? Aqui perto de você tem um lugar tal. A ideia era realmente ser uma coisa legal para quem tem o aplicativo, sabe? Saber o que tá rolando perto, receber notificações. Só que acabou que a gente perdeu esse foco. Hoje tem lá, se você quiser baixar, tá lá na loja lá de aplicativos, mas... Não tem essa funcionalidade. Na verdade, ele é uma cópia do site. Então, qual é o benefício, né? Nem eu tenho no meu celular instalado. Para quem está começando como um influenciador e tal, e eu acho que vocês têm alguma dica para dar para quem está assistindo também, para levar alguma coisa daqui também de hoje. Não que não já levou muito. Mas essa história de quando você fala que foi planejado, mas vocês deram conteúdo. E vocês já perceberam esse retorno rápido? Porque você falou de 6 anos. Foi recente esse retorno de milhões? Como que... O retorno de milhões de pessoas, não de reais ainda. O retorno de milhões foi recente. Já de milhões. Lógico. De milhões é recente. Mas o retorno realmente de potencial, ele foi nos primeiros meses, assim. Quando que o VIPzinho começou realmente a bombar, assim, eu falo, a gente lançou na Páscoa, como eu te falei, foi no Dia das Mães. A gente fez uma lista de restaurantes com Espaço Kids. Então, e aí você fala assim, mas o pessoal estava te pagando? Não. Né? Eu sei que meu público procura restaurante com Espaço Kids, então eu fiz uma lista com vários restaurantes. Essa lista foi onde a gente... bombou, começou... Mas é isso aí. Mas para isso virar um negócio, porque o que, quando você está me explicando, o que eu não estou entendendo ainda é o seguinte, poxa, eu fiz uma lista, as pessoas começaram a acessar. Que hora que começou a falar assim, poxa, isso começou o VIPzinho começou a ter um retorno profissional de patrocínio? Que começou a virar um negócio. Realmente? Assim, de ter um dinheiro significativo, eu tenho um dinheiro, porque assim, a gente já logo no primeiro mês, a gente já fechou os primeiros clientes, tá? A gente já tinha clientes logo de cara, que eu falo que são que acreditaram no nosso negócio. Até porque o valor era muito barato, né? Afinal de contas, eu ainda não tinha a audiência, né, necessária.
Mas desde o início nós tínhamos pessoas que acreditaram no nosso negócio. Isso cabe falar, entendeu? Assim, mas aí, obviamente, conforme você vai crescendo, as pessoas vão se interessando pela sua audiência, na verdade, né? E uma coisa vai puxando a outra. Aí você tá falando assim, qual que é a dica que eu dou? Primeira dica, não fica só pensando no dinheiro, né? Tipo assim, não tá me pagando, não vou fazer. Não, pensa na sua audiência, na verdade. O que a sua audiência quer? Porque você só vai conseguir ganhar mais audiência, se você está começando especialmente, se você está divulgando o que a sua audiência quer ver. Né? O que exatamente você quer fazer? Você quer fazer conteúdo de humor? Você quer dar dica de moda? Nicha também, né? Para você não ficar aquela pessoa meio que faz tudo. E aí você, a partir desse momento que você tá começando a fazer esses conteúdos, pensa na sua audiência, vai começar a ter a audiência que quer ser divulgada. Mas as coisas, elas têm que casar. Como eu te falei, hoje o VIPzinho, com 2 milhões de usuários por mês, eu ainda divulgo coisas de graça. E hoje, né, como o meu site ele é grande, meu site ele também tem anúncios do Google. Então, para mim também é interessante eu divulgar coisas que a minha audiência tem interesse, porque eu vou também ganhar dinheiro do Google, né? Digamos assim, o Google também é meu cliente hoje, né? O Google, ele anuncia, ele usa da minha plataforma para fazer os anúncios deles, né? Então, eu consigo também ganhar dinheiro com os cliques. Então, digamos que uma coisa vai puxando a outra. E hoje vocês vivem exclusivamente do VIPzinho? Sim. Então tá bacana, né, Bernardo? Isso aí. Tá cada vez mais possível isso, sabe? Você tá falando do começo, né? Eu, por exemplo, eu ainda tenho minha empresa. Você tá falando de arquitetura? Eu ainda tenho minha empresa de arquitetura. Né? Não encerrei ela. Mas, assim, hoje o VIPzinho ele é mais significativo. Hoje o VIPzinho ele é mais significativo, entendeu? E a gente passou por um momento muito difícil com a separação, porque o que antes era do casal, da família, começou a ter que ser dividido por 2, né? Então, assim, nós passamos por um momento um pouco difícil que hoje a gente já conseguiu se alinhar também. Bacana. Legal, vamos interagir um pouquinho aqui com o pessoal, senão eles ficam bravos com a gente, né, Inácio? É verdade. Vamos lá ver quem está aqui, desde lá do começo. André Buzanin, dando boa noite. Boa sempre noite, aqui, André. Andrezão. Obrigado. Patrícia Dyer. Boa noite, gente. Parabéns, amiga, pelas observações e colocações. André Buzanin dizendo assim, 4 filhos, haja espaço kids. Ele é o VIPzão. Ele falou, essa é a nossa eterna luta para sair com nossos filhos. É verdade. Ele tem 4. Alcindo Fernando dando boa noite. Olá. Roberto Fusinelli, olha lá. Parabéns. Que mais? Carol Putarelli dando aqui boa noite. Olá, Carol. Para nós. Helena Fusinelli, parabéns, boas narrativas. Muito importante para as famílias. O espaço Kids facilita muito. Une o útil ao agradável. Pierre Trentin dando boa noite também. Boa noite. Décio Valente também. Denis Wilson também dando boa noite. Ô, Denis! Grande Denis. Crítica construtiva, a gente cresce, ele diz. Boa. Flávio Renato Casimiro. Boa noite, gente. Fantástico podcast. Dicas valiosas para as mamães, papais, empreendedores e empresários. Parabéns, essa é a Érica. intenção. É isso aí. Por enquanto, só boa noite e parabéns aqui. Muito bem. Façam uma pergunta apimentada para a Érica, gente. Apimentada? É isso aí, Érica. Eu vi aqui que vocês fizeram também um chamado Prêmio VPZ, é isso? Isso, era Prêmio VIPzinho. Mas existe ainda ou não? Queremos voltar com ele, né? A ideia do Prêmio VIPzinho surgiu, você fala do nosso modelo de negócio, desde quando a gente criou, a gente queria fazer essa premiação. A ideia realmente era ter um prêmio, tal qual o Prêmio ABC da Comunicação, mas voltado para as famílias com crianças. Então, era por categorias: melhor restaurante com espaço kids, melhor casa de brincar, melhor escola, melhor curso de idiomas. Então, tinha uma série de categorias lá. E que os Poxa, pais... precisa voltar mesmo, né? Não, Você imagina a galera voltando? E foi muito legal. A gente fez a primeira edição em 2018, depois fizemos a segunda edição em 2019. Tinha até troféu. Foi muito realmente legal, as pessoas realmente engajavam, pediam votos. E também foi uma coisa que também fez a gente crescer, porque as pessoas começaram a pedir votos, e aí as pessoas vinham, né? Quem é o VIPzinho? O que é prêmio? Então, foi uma coisa bem legal, e ao mesmo tempo que eu valorizo
as empresas da região, né? E quer queira, quer não, é o voto popular, né? As pessoas, elas estavam votando, era um voto por pessoa, a gente até tinha um site que era um voto por pessoa até, né? Não tinha esse negócio de uma pessoa votar várias vezes, porque a ideia era... a ideia era realmente, tipo, a gente queria fazer o prêmio mais justo possível, entendeu? E aí, em 2020, por conta da pandemia, a gente acabou meio que suspendendo e a ideia era retornar com ele em 2021. Só que a verdade é que nós não conseguimos, por falta de braço. Porque, assim, não era muito fácil todo o processo, montar o site. A gente tinha um site, um hot site só do prêmio, né? Então, tinha que montar o site, tinha que fazer a apuração de votos, tinha a parte de sistema. Nossa, mas não é complicado você, sei lá, ranquear serviços diferentes? Por exemplo, um restaurante, melhor espaço kids de restaurante. Mas, às vezes, o restaurante é um restaurante japonês, o outro não é, e aí... a gente tentou separar por categorias e deixar o voto popular. As inscrições, elas eram abertas a todos, então qualquer um podia inscrever, e qualquer um mesmo, não precisava nem necessariamente ser o dono do local. As mães poderiam escrever o lugar que elas mais gostavam, né? Tanto é que teve até um lugar que eu lembro que ganhou um ano que o dono nem sabia que estava concorrendo. Sabe por quê? Eu pergunto, eu estou tentando puxar para o meu nicho, né? Para a educação, por exemplo. Como é que você faz para ranquear, por exemplo, a melhor escola, se existem escolas que têm metodologias diferentes, entendeu? Mas é a opinião popular, né? Porque é o voto popular. E aí, no fim das contas, obviamente, as escolas vão fazer campanha, né? Então, muito provavelmente, você vai votar na escola do seu filho, né? Tem aquela coisa, né? Da campanha e tal. Mas a ideia realmente é ouvir a voz do povo, né? Não éramos nós que ranqueávamos, e sim as pessoas. Então, quem realmente tinha mais votos brutos ali ganhava, né? Certo. Tá bom. E vai votar? Então, temos esse plano, mas nós não temos o projeto assim tão claro, sabe? É uma coisa que nós precisamos voltar realmente. Não só isso, são duas coisas que nós fizemos e que as pessoas, elas nos perguntam se vai voltar. O primeiro deles é o Prêmio VIPzinho. O primeiro ano a gente deu o nome de Prêmio VIPzinho. No segundo ano demos o nome de Prêmio VPZ, mas eu acho que o Prêmio VIPzinho era mais forte, o nome era mais bonito, né? E outra coisa é o Se Essa Rua Fosse Minha, que foi um trabalho que a gente fez junto com o Grupo Momos do ABC, que realmente era a ideia das crianças resgatar as brincadeiras de rua. As crianças realmente voltar a se apropriar do espaço público. E foi um evento que a gente fez meio que, entre aspas, despretensiosamente, né? E foi muito legal. Foi, assim, muito mais legal do que a gente imaginou. A adesão das pessoas foi muito grande. Foi um dia também, acabamos, né, tendo a sorte de ser agraciado com um tempo agradável, né? Foi um domingo e tava um tempo de sol gostoso pra caramba, então todo mundo foi pra rua. Foi um sucesso esse evento, né? Eu lembro que na época até saiu na Folha de São Paulo, coluna. E pra gente foi muito gratificante, porém muito trabalhoso. Que é o que eu falo, as coisas, às vezes as pessoas vêm, elas não sabem o trabalho que tem por trás. E alguns projetos, como a nossa equipe é muito enxuta, como eu te falei, às vezes a gente não tem braço para conseguir fazer tudo. Eu preciso fazer o VIPzinho operar e eu preciso fazer um evento. Eu preciso fazer o VIPzinho operar, eu preciso fazer um prêmio. Então, às vezes, a gente acaba deixando alguns projetos de lado. Mas às vezes falta braço mesmo, né? Para tudo que a gente quer fazer, né? E hoje em dia... E às vezes precisa de atitude, fala, eu vou fazer. E aí vai ficar as caras, né? As possibilidades são grandes. A gente não estava comentando lá, quando a gente foi lá na ABC Conf, assim, toda vez que eu vejo o Bonete, ele falou, toda vez que eu vejo o Bonete, eu acho que eu não trabalho. De tanta coisa que esse cara faz. Ele faz isso, ele faz aquilo. Eu falei, porra, cara, eu tava pensando. Aí você vê lá e já tá tudo lá. Isso mesmo. Não, e o Bonete, ele é uma pessoa visionária, assim, ele... Não, imagina para montar um prêmio desse tamanho. Exatamente. E ele consegue também, eu acho que tem uma coisa também que é relacionamento, né? Hoje ele tem um relacionamento muito forte com muitas pessoas e empresas-chave que acabam apoiando, né, o negócio. E as coisas, elas vão... Da mesma forma que eu falei, o VIPzinho hoje está com um acesso exponencial, né? Um dia estávamos com 100 mil, daí a pouco estava com 1 milhão, daí 2 meses, 2 milhões. Então, eu acho que chega uma hora que, às vezes, o negócio ele começa a andar de uma forma mais tranquila, né? Entre aspas, né? Porque eu acho que tranquilo não fica nunca, porque a gente fica inventando coisa. Quando começar a ficar tranquilo, eu vou voltar com o prêmio. Mas é bom também, né? Você inventar coisas. Né? E é coisas, assim, as invenções, né? São, assim, tentativas de coisas que a gente acha que vai ser bom para todo mundo. Né? Uma vez o Bonetti falou isso. Ele falou assim, cara, coloca a data
Porque assim, se você dividir isso, ele fala, se você dividir isso no ano e for sazonal, então em janeiro eu coloco fogo aqui, em fevereiro, em abril eu coloco... Aí eu falei assim, você me deu a dica. Faz sentido, né? Porque senão, no dia a dia, você não vai achar tempo. Você fica doido. Você fica doido. Mas ele falou assim, então, olha, o prêmio é tal dia. Então eu trabalho um pouquinho para cada coisa. Coisa acontecer, Poxa, né? ele me deu uma assessoria, sem ele saber que ele me deu uma assessoria. A gente vai aprendendo também. Um exemplo disso, por exemplo, o evento que eu falei, que era o Se Essa Rua Fosse Minha, que a gente queria que fosse todo ano e no fim só teve uma edição, nós fizemos em dezembro. Foi uma época terrível, porque é época de Natal, é época que tá todo mundo na loucura. Não só as pessoas, como as empresas, né, que vão se envolver. A gente falou, o próximo a gente vai fazer em janeiro. Só que no fim, acabou que não teve próximo, embora tá no meu coração, de voltar a fazer isso em algum momento. Assim, não são... Tanto o Prêmio VIPzinho como o Se Essa Rua Fosse Minha, são duas coisas que não esquecemos. Nem eu, nem Daher, eu acho que... E nem as pessoas, porque volta e meia alguém que estava nessa época lembra a gente disso. Ô, Érica, qual que você acha que é a maior carência das famílias hoje? O que elas mais procuram? Ainda é restaurante? Ainda é espaço para deixar filho? Eu acho que hoje são eventos. Eventos, coisas que estão acontecendo. Coisas que estão acontecendo na cidade, né? A demanda do restaurante com espaço kids sempre vai ter. Se eu divulgar hoje um restaurante com espaço kids, eu sei que vai bombar, porque todo mundo sempre quer. Mas na procura diária, do dia a dia, eu acredito que são os eventos que mais fazem sucesso. Aí diversos. E o que está acontecendo na cidade essa semana? Vamos lá. Nossa, aí eu vou falar bem a verdade. Entra no site www.vipzinho.com.br e busca lá, porque lá a gente divulga tudo. É muita coisa. A gente divulga coisas todos os dias. E eu mesmo, como eu fico mais nos bastidores, eu cuido mais da parte comercial, relacionamento, eu mesmo às vezes eu nem acompanho o que está acontecendo. Né? Então, eu falo para entrar no site, porque lá tem tudo. E, inclusive, eu vou falar para você, eu uso o VIPzinho. Às vezes eu tô com o Nicolas, tô no final de semana aqui com o Nicolas, o que eu vou fazer com ele? Eu vou olhar no VIPzinho. De verdade, eu olho o VIPzinho para ver o que eu vou fazer. Né? Certo. Olha, funciona então, né? Não, funciona. Vou começar e eu dou a grande dica assim, de quem puder entrar no nosso grupo de WhatsApp. Aquele grupo ele é sensacional, porque além de dar as dicas diárias, toda sexta-feira à tarde a gente dá as dicas para o final de semana. Que aí a gente reúne tudo que vai estar acontecendo no final de semana. Então essas dicas, por exemplo, para mim as dicas mais valiosas são essas, de sexta-feira à tarde. Que é as dicas do final de semana. Você não tem ideia de fazer um VIP Team, assim, tipo assim, em vez de criança um pouquinho maior, adolescentes? Olha, a gente tem muitas ideias, eu falo. Você está falando de adolescente. Porque nos fase falam... desgraçada, viu, Inácio? Você vai passar por isso. É forte. Eu acho que as crianças tinham até 10 anos e já pular para 19. Não tem essa fase. Sai da fase, né? Sai da fase, Eu falo que eu tenho até medo, né? Eu falo, eu ainda não passei por essa dor ainda, que o meu pequeno só tem 7, né? E eu vejo que a gente, às vezes, eu brinco, né? Quando o VIPzinho surgiu, né? Lá atrás, 5 anos atrás, o Nicolas era um bebezinho. Se você olhar as notícias que a gente focava, a gente falava de teatro para bebês. Você está crescendo com ele. No fim das contas, a gente acaba tendo uma visão, sem querer, mais direcionada para a faixa etária, né? Então quem que vai mandar é o filho. É verdade. Na hora que ele fizer 12 anos... Quem está fazendo a pauta do VIPzinho? VIPzinho? Que VIPzinho? Muitas pessoas falam pra gente de ter outros portais. Um dos que a gente mais recebe a dica, assim, de pedidos é Portal Pet. Certo. Muita gente fala que sente falta. Assim, é uma carência que talvez, por exemplo, nossos filhos, Inácio, eles já estão numa idade que eles não querem ir para uma área kids de restaurante. Começa a crescer. Mas ele também enche o saco de ficar lá na mesa. Eu sei. Então, tipo, eles estão ali no meio termo, né, Inácio? Tipo assim... Cara, é porque é mais ou menos assim, o mundo não foi feito para os adolescentes. Porque o adolescente, ele quer dirigir, ele quer passear, ele quer namorar, ele quer fazer isso. E é uma fase que ele não pode fazer quase nada daquilo. É verdade. Então, por isso que o planeta, né? Tem uns caras que trabalham bem, até psicólogo, falam, poxa, o mundo não foi feito para eles, coitado. Verdade. Pois é, isso que eu falo. Nada pode. Tem que parar com 10 anos e voltar só com 19. Até os eventos, né? Você tá falando isso, eu tô pensando aqui, os eventos que a gente divulga, 12 anos é data limite, né? Pra usar. E ainda que agora tem umas coisas melhores, né? Porque na nossa época a gente tinha rua ainda. Então. Hoje a gente não tem, hoje eles não têm a rua.
Mas hoje tem mais uma baladinha, tem um eventinho. Pra gente não tinha isso. Sim. Né? É verdade. A gente tinha rua. Rua. Porque é uma fase que acha tudo chato. Tudo é chato. Mas é chato, cara. Tudo é chato. Você vai lá sentar, você vai conversar com os adultos. Ele fica ali. Eu nem sei, essa geração de hoje. Eles acham a gente tudo chato, né? É aquela fase que eles estão. Eu sei. A gente, tem a lado da rebeldia, né? Também. Pois eu e a Erika, a gente mora no mesmo condomínio, né? Então, quer dizer, é um condomínio grande, tipo, eles têm espaço bastante lá embaixo. Meus filhos não querem sair comigo. Não querem ir para restaurante, eles só querem ficar no prédio. Só querem ficar no prédio. É verdade. Porque é legal, então os amigos estão ali. Pois né? então. Exatamente. Eles querem ficar onde estão os amigos, né? Mas que bom que eu tenho um condomínio ainda, porque, por exemplo, quem tá em casa não tem a rua mais. Não. Tem a vizinhança, né? Esse tipo de condomínio é a rua da nossa época. É isso. Exatamente isso. Eu imagino, essa é uma fase que eu ainda não vivenciei e que eu vou vivenciar, né? E faz parte, né? Então a minha aposta é que o VIPzinho vai mudar, viu, Bernardo? Vai ter um outro VIPzinho. VIPzinho. Na realidade, o VIPzinho tem uma bússola, que é o filho dela. Ele vai crescendo. Muito bom. Né? Eu falo, tem muitas demandas, né? Tem também até a demanda também terceira idade. Eu já vi, já teve gente já que falou dessa necessidade também, de ter uma coisa mais sênior. Então eu vejo assim, tudo tem uma demanda específica, né? E a gente acaba tendendo a olhar um pouco da nossa dor, né? Sim. Então, Daqui uns 15 anos o VIPzinho tá indicando o sex shop. que engraçado. Vai crescendo junto com o Nicolas, né? É verdade. Ai, muito bom. É isso aí. Vamos finalmente, então, Inácio? Vamos. A gente sempre tem um quadro aí especial quando a gente vai terminando. Mas é um quadro de boa, tá tranquilo. O bom é que os convidados normalmente sabem que tem o quadro, mas não sabem qual é o quadro. Né? Mas tá fácil. Pra você a gente escolheu... se fosse comigo? Tá. Situações do cotidiano, do seu cotidiano, que talvez já tenha passado, talvez não. Então a gente quer saber, e se essa situação fosse com você, Érica, como você reagiria? Certo? Certo. Vamos lá, tá no ponto aí, Mal, para você colocar grande, para todo mundo ver aí. Vamos colocar a primeira situação aqui. Ver que o prato kids é quase o valor de um prato de adulto. Isso não é se acontecesse, já aconteceu, né? E só acontece, né? Acontece. Fala, Prato kids não tem preço kids, gente. Infelizmente é a dura realidade. Não tem preço kids, não tem roupa kids, né? Não, você vai pegar uma roupinha de criança. Fala, cara, isso aqui é RN, parceiro. É isso mesmo. Porque dá mais trabalho. Fala, você tá de brincadeira comigo? Mas é verdade. E isso é uma coisa que acontece e a resposta é que não tem o que fazer. Você vai pagar o preço, porque seu filho não vai ficar passando fome. E normalmente o prato de adulto, as crianças não comem, né? Não. Porque é um prato muito elaborado, tem um tempero diferente. A não ser algumas tias que também comem o prato de criança, né? Isso aí. Já vi isso aí. O Juan come bem? Não. Também não? O Juan é limitado o cardápio dele. Eu vou contar pra vocês um episódio engraçado que aconteceu no ano passado. Estávamos num restaurante, né? E o Nicolas estava com fome depois da aula e tal, e nós pedimos um prato kids pra ele. Quando o prato dele chegou, era um desses, tá? Prato kids com preço de adulto. Quando o prato dele chegou, ele olhou, ele começou a chorar. Só isso? É só isso que eu vou comer? Ele come bem. Ano passado ele tinha 6 aninhos. E eu falo que é uma pena que eu não estava com o celular na mão, porque aquilo iria viralizar e é um restaurante muito famoso. E se eu falasse, olha, o prato desse restaurante você fez meu filho chorar porque não tinha quantidade suficiente. Olha. E o preço do prato era um preço de adulto. Isso você fez eu lembrar de uma história. O Juan é fanático por petit gâteau. O Juan já comeu petit gâteau de tudo que é lugar. O Breno também. Também, né? E um lugar muito do danado de chique, o Juan pediu um petit gâteau. Veio o petit gâteau, o Juan tinha 4 anos e ele falou assim... Hein, Juan, você deve estar assistindo aí. Não está igual da foto, o Juan pediu para trocar. Muito bom. O Juan falou assim, não é igual da foto e não é esse que eu pedi. Quantos anos que ele 4 tinha? anos. Eu falei, você ver. Bom, eu sabia que eu ia ter um cara sagitariano
Muito bom. Com problema. E aí, e o Juan tem essas coisas. Então, o Juan, ele tem um cardápio, ele tem uma avaliação crítica de petit gâteau. Então, ele vai no lugar e fala assim, pai, o bolo não é bom, o chocolate que aqui não é bom. Ele pode ser um crítico de comida, de né? petit gâteau. Olha só, cara. Muito tem bom. a ver com Prato Kids. Vamos lá para o segundo. Érica, não sei se já passou por isso, a professora usa linguagem neutra na sala de aula. Todos, pesados, alunos. Não, a escola do Nicolas não usa linguagem neutra. Eu nem sei o que pensar sobre isso, para falar a verdade. Eu acho esquisito. Né? Eu não sei se é porque eu sou muito antiga, eu sou da década de 80, né? Eu acho estranho, entendo até toda a briga por conta disso daí, mas eu acho esquisito. Na escola do meu filho não tem, assim, que eu saiba, escola, às pelo vezes menos. É um professor que faz, né? Ou às vezes até as crianças, eu não sei como que tá hoje em dia, né? Meu filho ainda tá na fase de alfabetização, né? Ele ainda tá com 7 agora, tá no Fundamental 1. Eu acho que essa é a discussão desse século aqui, principalmente no Brasil, assim, né? Do que as pessoas estão falando, de fazer essa linguagem com criança, né? Então... na verdade, assim, virou uma briga um pouco política também, né? Porque, assim, acabou entrando, começa a entrar um assunto que às vezes é um pouco... Pra mim é ridículo. Eu acho esquisito. Eu não vou falar que é ridículo, assim, vou colocar assim. Eu acho, pra mim, me causa estranheza, entendeu? Eu acho estranho. Agora, assim, eu falo que a briga, às vezes, porque acaba entrando esse negócio da linguagem neutra por conta das pessoas que se identificam. Eu acho que pra criança não tem nada a ver isso. Sabe assim, usar a linguagem neutra pra criança não tem nada a ver. Nenhuma vez teve discussão assim nos grupos do VIPzinho. Não teve. Assim, o público do VIPzinho, eu falo que são mães de crianças até 10 anos em geral. Mas a maior parte do público são dos menores. Muitos ainda não estão alfabetizados, não estão, como eu te falei, por exemplo, o Nicolas ainda está na fase de alfabetização, assim, que eu saiba, não entraram nesse assunto, assim, não cheguei a ver esse tipo de problema ainda. Talvez mais pra frente, né, conforme vai indo, eu não sei. Gente, e só falando aqui também um pouco do que eu acho dessa história, eu acho, já falei aqui, para criança eu acho isso complicado, não tem nada a ver. Quando se tem adultos que está num ambiente de diversidade, eu acho que pode ser necessário. E quando não é um ambiente que não tem a diversidade, poxa, deixa eu usar a minha linguagem que eu utilizo. Eu vou, assim, minha opinião sobre isso, tá? Isso é uma coisa que está acontecendo. Então, assim, qual que eu acho que é o papel da escola? Bom, primeiro que existe a língua portuguesa, certo? Que são as regras gramaticais da língua portuguesa. Exatamente. Né? Que eu acho que é isso que tem que ser ensinado na sala de aula. Porém, isso é uma coisa que a criança ela vai ver. Eu acho que o professor pode tocar nesse assunto para falar o que está acontecendo no mundo. E até para ter uma discussão em sala de aula sobre isso. Aí tem lugar muito tradicional, é que eu acho que a criança ainda ela não está... aí depende da idade, momento, é o que eu falei, né, em relação à idade. Mas tem que ter adolescente, né? Por exemplo, esses dias eu vi um professor... crucificar um outro professor que estava falando de linguagem neutra. Ele não estava dando aula de linguagem. Ele estava explicando que existe. Então, é isso. Eu, como um professor de linguagem, de mensagem, eu posso explicar para a pessoa. Só que tem lugar que é tão tradicional, né, que o cara deve ser tão tradicional, que ele fala, pelo amor de Deus! Nem toca nesse assunto. Isso é coisa do Satanás. Entendi. Aí, para mim, isso é igual Tupi-Guarani. É usado só nas suas castas, na sua tribo. Acabou virando uma linguagem de tribo um pouco. Aquela outra tribo usa. Mas qual o problema de você explicar isso para um adolescente? Não estou falando. Exatamente isso que estou falando. Do mesmo jeito que existe a língua Tupi-Guarani, você vai colocar que existe aquela língua. Poxa. Mas não, como estão querendo fazer, que é implantar que todo mundo tem que falar isso se a pessoa quer. Eu quero que você fale assim comigo. Não vou falar, cara, que se dane. Não é minha tribo. Entendi. E pronto. Vamos mudar de assunto. Érica, uma empresa que você não gosta pediu para anunciar. Aí entra aquilo que eu falei lá atrás, né? Eu não gosto. Meu público gosta. Porque não é só porque eu sou mãe que eu sou a dona da verdade, entendeu? Assim, não é só porque eu não gosto que eu não vou anunciar.
Porque tem muitas empresas que são boas para determinadas pessoas e que para mim não é. Que isso é uma questão de opinião. Aí depende do que é que eu não gosto. Eu não gosto porque não é muito a minha praia, é uma coisa. Ah, eu não gosto porque não tem qualidade, aí é outra coisa. E ainda assim, qualidade também é um pouco questionável, né? Porque às vezes o que não tem qualidade para mim... outra, então, né? assim, por isso que assim, a gente tenta dentro do VIPzinho não colocar tanto a nossa opinião, né? Nós não somos influenciadores, né? Não é... Tem a Érica lá atrás, mas não é a opinião da Érica. Entende o que eu quero dizer? Sim. É diferente, assim, sei lá, grandes celebridades vai falar o que gosta porque as pessoas querem seguir o que a pessoa gosta. Não. Ó, eu te entendo e não te entendo ao mesmo tempo, porque sempre tem a nossa edição. Né? É a mesma coisa quando eu sou jornalista, alguém fala assim, olha, você não vai pôr opinião. Cara, eu vou pôr a minha opiniãozinha, meu inconsciente vai editar isso. Se eu pôr cor, eu não ponho cor. Se eu dou fundo, eu não dou fundo. Então, assim, não que eu esteja discordando plenamente, mas a gente edita. Eu não vou dar uma notícia e não vou colocar uma opinião. Então, eu acho que a gente edita, sim, viu, Érica? Então, por exemplo, tem os eventos, tal, eventos que você falou, né? Se você acha que aquilo é muito legal, você acaba fazendo um teatro um pouco maior, né? Até pra decidir o que eu vou dar destaque e o que eu não vou dar, né? Mas, por exemplo, você está falando disso daí, a gente tem uma matéria no VIPzinho que a gente chama de Fomos Conhecer. Essa já é a nossa opinião pessoal. Qualquer matéria do VIPzinho que tiver começando com Fomos Conhecer, é esse quadro. Essa eu vou falar a minha experiência no dia que eu fui. Porque eu acredito que essa as pessoas eu só faço quando eu vou. isso, não chegam a pedir para você. Érica, o que você acha disso? Já falaram isso para você? Não? Algumas pessoas elas perguntam. A gente tem. Por isso que eu tô falando, se for para mim, se a pessoa estiver perguntando para mim, a Érica, eu vou falar a minha opinião. Agora, se estiverem perguntando pro portal VIPzinho, porque a gente recebe muitas perguntas no direct, aí a gente vai tentar ser neutro. Porque, assim, eu entendo que eu não posso ser tão assim, porque é muito questão de opinião, né? A gente tenta, às vezes, ressaltar coisas positivas, porque todo lugar tem algo positivo e algo negativo, né? Assim. E a gente tenta ressaltar as coisas. Fala assim, e se a pessoa pergunta, mas tal coisa? Se a pessoa pergunta sobre um aspecto específico, sei lá, e o banheiro estava limpo? Aí, obviamente, eu falo assim, não, a comida é boa, mas o banheiro não é tão legal. Sei lá. Tô falando assim, aleatório, tá? Não e outra aconteceu. coisa, dá medo também, né? Dá medo porque eu tive muita experiência com crítico de arte. Então, assim, eu já tive espetáculos em cartaz que eu falava assim, poxa, o crítico vem esse mês. Querendo ou não, quando você vai escrever alguma coisa, você fala assim, vou dar a minha opinião. Poxa, dá medo, né? E eu acho que tem lugar que fala assim, pô, eu quero que essa pessoa não passe nem por perto, né? Porque mesmo, imagine você passeando em Santo André, ou em qualquer lugar, falando assim, eu vou analisar restaurantes de prato kids. Uhum. Por exemplo, tem um lugar aqui que é meu amigo, figura, e ele faz uma comidinha caseira. Tem gente que vai falar assim, pelo amor de Deus, eu não vim aqui para comer arroz, feijão e ovo, né? E esse é o barato dele. Ele fala assim, cara, eu faço um arroz, feijão com ovo e um picadinho como ninguém. E é o carro chefe da casa, que os outros amigos vão lá comer, mas pode ir alguém um pouco mais e falar, cara, isso é ridículo e não é barato, viu? É amigo seu também. Mas é por isso que eu tô te dizendo que gosto é um negócio pessoal. Porque é por isso que, assim, é meio complicado eu falar uma empresa que eu não gosto de... Então, uma empresa que eu não gosto de buscar, beleza, eu não gosto por quê? Porque não faz meu estilo, beleza, mas vai fazer o estilo do meu público? Meu público procura esse tipo de empresa? Entendi. Entende o que eu quero dizer? Eu não vou deixar de anunciar uma coisa que eu não gosto só porque eu não gosto. Entendi também. Isso, entendeu? Próxima lá, Mal. Fui acusado de indicar um lugar somente por dinheiro. Tipo assim, a Érica falou que isso aí é legal, mas é só porque ela tá ganhando pra falar. Não. Nunca aconteceu desse tipo de acusação, não. Nem no grupo nada, nenhum grupo, ninguém criticou. Não foi. De verdade. Nunca teve essa acusação, assim, tá sendo só pago. Beleza. O pessoal que tá aí atrás aí,
Verifica aí essa informação, por favor. Pode verificar, eu não me lembro, pelo menos. Se tiver alguma coisa, brincadeira, eu não tô lembrada. A gente... Vamos lá pro próximo, Mal. Meu concorrente começou a postar indiretinhas. Você tem concorrente, aliás? Tenho, claro. Todos temos, não? Eu não conheço ninguém que faz aqui no ABC não temos concorrentes assim de portais. Né? A gente tem... Eu falo que são concorrentes, são parceiros também. Muitos a gente conhece. Tem alguns portais em São Paulo, na capital. Lá tem portais. Aqui no ABC Paulista, concorrente assim, segmentado, a gente tem obviamente outros portais, né? Sim. Mas segmentado assim, público família, que eu conheço só em São Paulo, né? A gente já teve... Tem um concorrente especial que a gente teve alguns problemas assim com ele em relação a ele fazer realmente plágio das nossas matérias. A gente escreveu um texto e eles copiarem, usarem fotos que a gente tirou e não dar crédito, né? Isso aí não é nem direto, isso é sacanagem e você já falou, é plágio, né? Teve indireta, e às vezes tem gente que não é seu concorrente, mas a pessoa, por algum motivo, começa a competir com você. Exemplo, um influenciador. Influenciador de mãe. Aí, do nada, começa a dar umas indiretas. Que você fala assim, é pra mim isso. Você veste a coroa. Você entende que é pra você. Você fala, mas por quê? Não vou concorrer com essa pessoa. Todo mundo... Eu falo, a gente tem portais que são parceiros. Tem portal que é concorrente, mas não tem um parceiro. Tem um portal, vou até citar aqui, não, Passeios Kids. Das meninas maravilhosas, a Tate e a Ká. A gente se conheceu num evento lá em São Paulo, acabamos virando amigas. Foram elas que, inclusive, nos deram a dica de colocar anúncios do Google no nosso site, porque o nosso site não tinha anúncio antigamente. E hoje a gente é parceiro. Elas têm um outro site lá que vende ingressos, elas fazem os links próprios pro VIPzinho, tem comissionamento. Assim, a gente realmente virou amiga, e ela é uma concorrente. Se você for ver, ela tem o mesmo público, a mesma audiência, ela publica os mesmos tipos de coisa. Mas um passa pelo outro ali, né? A gente virou amigo, e elas são muito fortes em São Paulo, interior, Grande São Paulo, e a gente é muito forte no ABC. Temos também o público que acaba casando, que é o de São Paulo, né? Então, quer dizer, a gente compete também, mas a gente não se enxerga dessa forma, né? Agora, você falou das influencers. Como é que é a relação do VIPzinho com as influencers? Nossa, a gente tem um ótimo relacionamento. A gente acaba conhecendo muitos por conta dos eventos, porque nós somos convidados para eventos que os influenciadores também são. Então, muitos acabaram virando grandes amigos, outros a gente conhece de vista, tal, e tá tudo bem. Temos um ótimo relacionamento, inclusive são parceiros. Por exemplo, no evento que a gente fez lá do aplicativo no ano da pandemia, por exemplo, vários fizeram stories, marcavam a gente repostava. E tem uma relação realmente de amizade, né? Uma pergunta que não quer calar em cima disso aqui, hein? Vamos lá. Pode passar a próxima, Bernardo. Que medo. Pode passar a próxima? Mas eu vou guardar essa pergunta para você. Tá bom. Próxima lá, Mal. Eu tive que lidar com uma mãe chiliquenta. Muito bom. O que dizer? Já tive que lidar com mães chiliquentas, né? Inclusive por conta do VIPzinho, né? Tinha uma mãe, ela até parou de fazer isso, mas tinha uma mãe que tudo que a gente postava, ela tava acompanhando tudo. Não curtia nada, não comentava nada. Toda a gente cometia algum erro ou falava alguma coisa que estava errada na postagem ou alguma coisa que ela não entendeu, tudo ela criticava. A gente falava, lá vem ela. Porque a gente já sabia, né? Acontece. E como se lida? Com respeito, educação, guarda... Você chega a responder, não? Respondemos sim. A gente guarda a raiva pra dentro de si, porque tem muita coisa nada a ver que a gente vê e a gente sempre é muito educado com todo mundo. E não dá pra responder com o fígado? Não dá pra responder com o fígado. Eu respondo bastante coisa com o fígado, cara. Inclusive hoje, no começo do podcast. Não, mas aí a gente vai... Você sabe o que acontece? A comunicação ela é maluca e ela é muito educadora por causa disso. Porque tudo que a gente faz é energia, né? Comunicação, relacionamento. Da mesma forma que a gente joga, algumas coisas voltam. Porque a comunicação é isso. E em algum momento, e isso nos educa, né? Por exemplo, a gente teve várias situações que a gente fala assim, cara,
Me pergunta isso amanhã, cara. Porque se você me perguntar hoje, você vai levar, né? eu vou falar com o fígado. Então, assim... Aliás, aconteceu isso com a gente ontem. Então, assim... Então, eu acho... A melhor coisa é deixar... Isso mesmo, vamos lá. E aí você retoma isso Respira, no momento que você não mesmo. tá... A gente tenta não... E a gente, assim, por exemplo, né? Muitas coisas vêm de rede social, né? Quer dizer, tem eu, tem o Dan, tem o André, que são as pessoas que mais mexem nas redes sociais, assim. Nem sempre, tipo, você não sabe exatamente quem é que tá respondendo também. Porque quer não, a gente é uma marca, né? Então, a gente tenta ter a personalidade da marca. E não ter a personalidade da pessoa, né? Isso é importante. Então... Essa é uma grande dica, viu? Que você tá dando aí, tá? É isso. Aí, mamãe xiliquenta. Sua chata. Próxima, Mal. Eu recebi uma crítica forte, mas que ela tinha razão. Acontece. Acontece. Às vezes de falha, coisa que a gente fez errado. E é aquilo que a gente falou, né? Tentar ouvir a crítica... E ver o que tá valendo. Se tiver razão, como é que eu faço para melhorar isso? Tentar... Eu falo que tentar corrigir o problema, na verdade, né? Essa é a forma de corrigir, né? De tentar... Eu acho engraçado, né? Pessoas que perguntam para nós... O que você tá achando disso? Aí você fala, ó, tá assim. Aí a pessoa nunca mais te procura. Quem mandou perguntar, mas você ligou para mim porque nós somos especialistas em tal que você falasse o que ela quer ouvir. Aí você fala, porra, cara, então não pergunta. Exatamente. Eu acho engraçado isso da crítica, né, cara? E crítica faz parte de qualquer coisa que você fizer lógico, na vida, gente, né? eu odeio crítica também, mas assim, só que às vezes a gente trabalha com essa... A gente que trabalha com comunicação, a gente tem que saber lidar com essa coisinha chata. E dói saber que você errou, né? Quando vem uma crítica e você fala, puta, tô errada, dói. Você fala, pô, errei. Você não gosta de errar, ninguém gosta de errar. Assim, a gente gosta de acertar. Mas assim é na vida. Se pega as áreas da nossa vida e alguém fala assim, cara, sabe por que te aconteceu aquilo? Por quê? Por causa disso. Você fala, meu Deus, eu não tenho nem força para mudar isso. E é isso que mais pega. É isso aí. E dizem, Érica, que o melhor lugar para uma criança é no colo da mãe, certo? E eu quero que você, como uma especialista em crianças, diz qual que é o melhor lugar por uma criança? O melhor lugar para a criança é onde ela é acolhida. Ela é acolhida sem julgamento, né? Porque as crianças, elas têm perfis diferentes, personalidades diferentes. E muitas vezes as pessoas, elas julgam, né? Eu já vi casos, por exemplo, sei lá, já vi, tá, isso acontecer, de uma criança que ela era autista. A criança, ela foi... Eu lembro até hoje disso, tá? Eu tava num restaurante, ela foi lá, meu filho tava com o brinquedo, ele foi lá e pegou o brinquedo da criança. Do meu filho, inclusive. Ele pegou o brinquedo, ele tava brincando, meu filho começou a chorar, e a mãe dele falou, desculpa, ele é autista. E eu falei, gente, às vezes precisa a mãe ter que se justificar. Tipo, é óbvio que se tá acontecendo alguma coisa diferente, é porque tem alguma coisa diferente acontecendo, entende? Só que as pessoas, elas julgam. Por exemplo, vê uma criança chorando, você fala, não, meu filho tem tal diagnóstico. Então tá explicado. Precisa alguém ter que explicar, sabe? Se a criança tá chorando, tá se comportando de uma forma inadequada, é evidente que tem alguma coisa diferente. Por que as pessoas, às vezes, elas julgam? Às vezes julgam até a mãe, porque, não deu educação, entende? Então, faz o que eu falo, é acolhimento. É acolher, realmente, tentar entender, né? Isso é na família, a gente vê isso também, né? Às vezes... Porque cada um educa de uma maneira, né? Então, às vezes, no almoço de família, o seu filho fez alguma... Nossa, você deixa isso acontecer. Eu falei assim, cara, ele é assim. Eu estou educando, mas eu não vou espancar ele na frente de todo mundo e nem atrás de todo mundo, né? Então, assim... Porque as pessoas querem... Às vezes, nossa, você não vai dar um puxão de orelha? Eu falei, não, eu não puxo orelha. Exatamente. Nossa, como você não puxa orelha? E aí começa o julgamento. É por isso que ele é assim. Muito louco isso. Gente, eu tô pagando, eu estou pagando algumas coisas que eu já falei de outros filhos, viu? Normal. É sempre assim. E quando você tem mais de um, né? Todo assim. o pessoal fala que eu só tenho um, né? E todo mundo fala que quando você tem mais de um, você começa a enxergar também que cada criança é única. Porque às vezes quando você tem um filho só, você fala assim, não, mas o meu filho eu fazia assim, assim, assim e dava certo. Aí quando você tem dois,
Aí você percebe que Não Eu dá vejo certo, a pelos. Eu mesma falei, eu coisa tenho não dá só certo um, mas eu pros vejo dois. pelo relato das outras famílias, né? Que tem mais de um. Bernardo, e quando você escuta assim, pô, mas você não é professor, cara. É. Você é professor e seu filho não sabe disso. É. Você, nossa, cara, eu sou professor e ele não vai saber um monte de coisa. Né? É, É verdade. porque nem o professor sabe tudo, né? E a última coisa que a gente sempre faz, Érica, é todos os nossos convidados têm que resolver alguma dúvida da humanidade, Vamos lá. certo? Na sua área, né? E como você é uma pessoa VIP, né, Nelson? Ele é filho. Eu tenho certeza que você em casa tem essa dúvida também, já passou por isso alguma vez, certo? Por que que eu nunca tenho o cartão certo para entrar na fila do avião primeiro? Essa é a grande dúvida da humanidade, né? Isso cai no vestibular, cara. Sempre tem um cartão que não é o meu, cara. Eu São... nunca sou o VIP do VIP. É porque tem os duendes, né? Que eles entram Pois nas é. carteiras, né? E nos cartões. E eles fazem uma troca ali que a gente não consegue encontrar aquilo, Pois né? é, você chega lá e fala assim, vai marcar primeiro quem tem um cartão, Master Blaster, Cancel, Russell, vai. Você fala, porra, mas quem... Eu tava falando, quando ele fez essa pergunta, teve uma época que eu viajava bastante, pô, eu fui lá eu tinha um cartão, fui lá, peguei o cartão que mais tinha essa vibe, e daqui a pouco não usava mais. Falei, cara, poxa vida, o problema é comigo. Só os VIPs dos VIPs, né? O que é ser VIP? Olha, ser VIP, eu vou voltar para aquela palavra que eu usei, é você ser acolhida. Porque quer queira, quer não, até quando você fala uma área VIP do avião, aquelas áreas, né, que são tops, você se sente acolhido lá dentro. Então, realmente, ser VIP é você ter a sua necessidade atendida. Independente de ser criança, ser adulto, eu acho que ser VIP é isso. Eu acho que as crianças não ensinam muito o que é ser VIP, sabe por quê? Nós adultos, a gente inventa umas regras, e aí, o que é bacana, adorei o que você falou, eu vou até assistir de novo e vou pegar esse corte, vou mandar para muita gente, porque o que você falou é muito educativo, viu? Serve para professor, serve para restaurante, serve para parques, e essa questão do acolhimento, o ser humano, ele é um babaca, às vezes, porque a gente precisa criar regras, mas a gente precisa rever regras também. Sabe, cara, será que essa regra serve, né? E às vezes, nos momentos de terapia, com meu filho ou sem meu filho, a dona terapeuta falou assim, quem que inventou essa regra aí que você colocou? Aí eu falei, mas tem que ser assim, porque a gente precisa de regra. Eu falei assim, mas pensa nela. E aí, você vai pensar, você fala assim, cara, não tem sentido nenhum essa regra. Mas porque eu sou o adulto que criei a porra da regra, sabe assim? Então, assim, não que não tenha que ter, eu tô falando para o mundo ser um anarquismo maluco, mas a gente precisa rever algumas coisas a todo momento, porque tem necessidades ali diferentes, né? Com certeza, e tem regra que a gente cria porque a gente está replicando, às vezes, coisa que veio dos nossos tataravós e que a gente ouviu, cresceu ouvindo aquilo, e se você parar para pensar, você pensa... isso não faz sentido. E nesses 2 últimos meses eu tive que pensar bastante em umas regras, porque eu tinha como aquilo como a equação exata. Então, muito obrigado, dona terapeuta. Tô aqui, falando de você. Embora tenha umas que eu não concordo, viu? Tamo velho, né, Bernardo? Nem o Bernardo Terapia faz parte. É isso aí, esse foi o quadro E se fosse você? Eu gostei dessa pegada aí que você deu agora, hein? Gostou? Profundo, né? Olha, Filosofia. Se eu pudesse te dar uma dica, eu acho que esse seria o seu best-seller, viu? Olha só, vou escrever um livro, é isso? Nossa, gostei. Sobre esse tal desse acolhimento aí. Porque assim, você imagina o que daria para falar de acolhimento? Exatamente, você iria faz dar sentido. treinamento, você ia fazer terapia para as pessoas, você ia ajudar, você ia quebrar paradigmas. Enfim. Quem sabe não é uma coisa aí pro futuro, né? E tudo isso enquanto as crianças estão no Espaço Kids. Sendo acolhidas. Sendo acolhidas. Boa. Tá certo, é isso aí, Érica. Fala uma coisa que ninguém sabe. Puxa vida, nem eu sei, né? Uma coisa que ninguém sabe. O que vai acontecer com o VIPzinho?
uma coisa de futuro. Aliás, tem uma pergunta aqui que ficou para trás, da Luciana Furtado. O que você espera futuramente do VIPzinho? Então, já emenda. Já vou então falar, né? Eu nem sei se ninguém sabe, mas eu imagino que muitas pessoas não saibam, talvez, né? O VIPzinho, o plano dele é ser pelo menos nacional, né? A ideia é que toda cidade tenha um VIPzinho, né? Que a pessoa consiga entrar no nosso site. Já existe isso, né? De filtrar por cidade, mas ela tenha até no celular, por exemplo, o VIPzinho já reconhece onde ela está. Você coloca lá o raio de coisas que você está querendo buscar e você encontra isso em todo o território nacional. Se falar de planos para o VIPzinho, o plano para o VIPzinho é esse. Queremos crescer e estar presente realmente no Brasil, né? E como uma referência realmente de um portal, quando a pessoa pensar, o que eu vou fazer com a criança? A pessoa tem um sobrinho, um neto, não necessariamente é pai e mãe, mas a pessoa ter essa referência do VIPzinho ser o lugar onde ela vai encontrar essas dicas de qualquer coisa que ela quiser para a criança. E o futuro da Érica? O futuro da Érica é estar por trás disso tudo. Eu prevejo. Tô brincando. Eu consigo prever o futuro da Érica. Consegue? Consigo. Fala aí o seu, qual que você acha, Érica? A minha ideia é realmente ser uma pessoa reconhecida pelo grande trabalho feito, assim, sabe? Mas isso já né? Mas é regional, né? Eu ser convidado pro TEDx, né? Tipo, uma coisa assim Aí que sim, as pessoas, né? elas lembrem-se de mim, né? Como alguém que esteja por trás de algo tão grandioso, tal qual, né? Legal. É isso que eu penso, assim, né? Cara, e é muito bacana esse projeto que vocês têm, viu? E mandar um abraço para toda a sua equipe de trabalho, porque a gente sempre representa alguém. E você trouxe ensinamentos aqui muito, muito bacanas sobre relacionamento, sobre rede, sobre como se comportar. Eu fiz minhas anotações aqui, viu? Muito bom. Eu fico feliz também de ter trazido esses insights tão positivos, assim, né? A gente às vezes quer falar, né? E fala, às vezes, muito do negócio, né? Com aquela coisa meio de empreendedorismo. E a ideia era realmente trazer aqui nada acontece, assim, por acaso, né? E as coisas que a gente fez, criou, e eu coloco no a gente, porque é um plural, não sou eu, né? Não foi a Érica sozinha por trás. Foi tudo feito, com certeza, com muito amor. Eu falo, quando erra, às vezes a gente erra tentando acertar, né? Vambora, meu amigo. Certo, vambora, né? Eu não queria ir embora, porque o papo é bom. Tá muito legal. Eu esqueci de falar no começo, né, gente, que hoje é o Dia Mundial do Dentista. É o Dia das Abelhas, Inácio, hoje. Olha. E também é o Dia do Petróleo Brasileiro. Olha só. Coisas bem diferentes. Eles vão dar petróleo? Não sei. Como que se comemora o Dia do Petróleo? Dia do Petróleo Você bebe Brasileiro. o petróleo? Mas tem petróleo aqui, ó. Você faz um brinde. É isso aí. Obrigado, Érica, por você ter vindo. Espero que você tenha gostado. Eu fiquei muito feliz aqui de Papo fazer legal. parte. 2 horas se passaram aí quase, ó, sem a gente perceber, né, Inácio? Verdade, cara. É isso aí. Deixar uma frase motivacional aqui no final. Vamos deixar? Vamos. É o seguinte. Calma, que tudo passa, mesmo que seja por cima de você. Eu levo na sério. Né? Um abraço, gente. É isso aí, gente. Obrigado. Esse foi o ABC Talk Podcast número 90 com Érica Fusinelli. Semana que vem estaremos aqui na terça-feira com Jefferson Stefanelli. O sobrenome é quase parecido, né? É verdade. Stefanelli. Que nós vamos falar aí sobre o universo, Inácio. Vamos falar sobre a cervejaria Órbita? Vamos falar sobre a órbita inteira, Inácio. Vamos falar sobre ETs, Área 51, se existe mesmo, Varginha. Tem um buraco negro, certo? Buraco negro, é isso aí. Vamos falar dessas coisas todas aí. 8ª dimensão. Do Jefferson Stefanelli, que é do Universo Genial. Uma página que... Cara, eu gostei dele. Tem uma cara de louco, né, cara? Para tratar desses assuntos, né? Gostei de você, viu, velho? É isso aí, Jefferson. Semana que vem estaremos aqui falando do nosso universo. Beleza, gente? Então esse foi o ABC Talk número 90. Semana que vem estamos aí. Obrigado, Érica, mais uma vez. Eu que agradeço. Quem faz e vive o grande ABC. Passa por aqui. Beijo, tchau. Tchau.